Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Setcast, o podcast do SES. Hoje recebemos aqui a Bibi Gadeiro. Ao meu lado está o Jonathan Bourdignon. Sim, e eu sou o Anderson olá. Silva. Vamos lá? Vamos! Bibi Gadeiro. Bibi Gadeira. Bibi Gadeiro. Seu nome? O meu é Beatriz. Beatriz, não é Bianca. Não é Bianca. Não é Brigadeiro. E não é a moça do Brigadeiro. Mas eu respondo se me chamam dessa forma também. Mas é Beatriz, meu nome é Beatriz. Só não responde chamar de Bianca, né? Aí não. De Bianca, mas até se chamar de Bianca e insistir, eu até olho. Vai que, né? Se for cliente, né? Se for cliente. Tem que- Mas tem cliente que me chama de Bianca. Então, olha, se tem cliente aí que me chama de Bianca, não se sintam. A gente já agradeceu fora das câmeras, mas mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Adorei Sim. o convite. Muito obrigada. Vai ser muito bom para os alunos. E a gente já quer saber como começou tudo isso, porque quem olha hoje, né, a sua loja e tudo, fala assim, nossa, muito lindo, né? Parece que Começou no Passa de Mágica, né? foi do nada, né? Então a gente quer saber um pouquinho, né? Como começou, né? A caminhada. Porque isso é muito importante, né? Igual o Jonathan falou, a sua loja, ela é linda. Né? E para É quem não sabe, a maravilhosa. Beatriz, ela é uma mega empresária aí no ramo dos doces. E como você é muito nova, quem tá de fora pode chegar e falar assim, o pai dela veio, montou a loja e ela tá tocando. Sim. E a gente sabe muito bem que não foi assim. E é por parece isso que você muito tá que de aqui hoje. presente. Exatamente. Para contar a sua trajetória, a sua história e inspirar quem tá em casa. Uhum. Né? E de fato é verdade, porque eu me deparo às vezes com clientes na loja que é a primeira vez que tá indo ou tava passando na rua e apareceu lá, e aí já vieram me perguntar, né? É franquia? Ou você trabalha aqui com a sua família, né? Tipo, como que começou? Há quanto tempo que você tá aqui? Porque realmente a pessoa que ela tá de fora da história, ela não sabe, né? E quando vê a loja maravilhosa, acho que realmente foi num passe de mágica. Chegou um investidor aí e falou, vamos investir, né? Começar do zero. E mesmo se tivesse sido dessa forma, a chance, às vezes, de não dar certo também é grande, né? Porque um crescimento saudável, ele vem desde de Precisa apanhar um pouquinho, né? Passinhos. Então, são passinhos de formiguinha que fazem um crescimento saudável. Eu sou meio ruim de data, então vou tentar aqui lembrar o máximo que eu conseguir em questão de ano, né? Mas eu fui morar em São Paulo em 2011. Eu fui fazer faculdade de estética e cosmetologia, que não tem nada a ver com doce. Estética. E eu, na verdade, já era formada em técnico de estética lá em Bragança. Uhum. Só que eu comecei a trabalhar com massagem e aí eu já tinha uma mentalidade de, sou nova, trabalho com massagem, mas vou trabalhar até quando, né? Com isso. Vou chegar com 50 Porque é anos, um eu não vou negócio aguentar. braçal, né? Sim. Estética é muito braçal. Então, na minha cabeça, pelo menos, hoje, olhando com a cabeça que eu tenho, eu sei que com a estética eu conseguia crescer também em outros sentidos. Uhum. Mas naquela época, não. Pra mim, era a massagem em si, o tratamento estético, né? E aí, eu, pensando nisso, resolvi ir para São Paulo, fazer uma faculdade de estética e cosmetologia, porque a minha intenção era trabalhar como cosmetóloga em empresa de cosméticos, né? Esse foi o meu intuito de ir para São Paulo. Nossa, eu nem conhecia esse termo. Cosmetóloga. Cosmetóloga. Caraca. E aí... Então você já queria ter uma empresa ali já. Você já Não, eu queria trabalhar em uma empresa de cosmético. Tá. E aí eu fui lá pra São Paulo. Fui, assim, a menina do interior, né? Então, não sabia andar de metrô. Tive que arrumar lugar pra morar, dividir apartamento. Ao mesmo tempo, assim, na minha família nunca faltou nada. Eu sempre tive o básico, tudo que eu precisava. Mas também, assim, não era uma coisa que sobrava, né? Pro meu pai, minha mãe chegar e falar, não, pode ir, que eu vou bancar seus estudos, vou bancar seu aluguel, vou te bancar lá pra você estudar. Então, eu sabia que eu ia ter que correr atrás. E aí, eu fui pra São Paulo, cheguei lá, arrumei uma república pra morar. Então, aí já começa o primeiro perrengue. Maravilha, né? Nossa. Né? Porque, assim, eu saí de casa cedo, eu saí com 16 anos, que eu acabei que Caraca. morei sozinha, já morava sozinha em Bragança. Então, eu tinha meu canto. Só que daí, quando a gente chega Nossa, numa é um cidade choque. grande, numa cidade grande, com um monte de gente, que cada um tem uma educação, cada um tem um pensamento, dividindo ali o mesmo espaço,
Falei, caraca. E aí foi onde começou o meu aprendizado ali em respirar, lidar com pessoas, né? Foi ali, acho que foi a minha primeira prova mesmo, a lidar com pessoas e tirar proveito dessa situação. Porque tem até uma história engraçada que eu falo, que eu não, minha mãe me ajudava com uma parte do aluguel e eu precisava pagar outra parte, né? E aí chegando lá em São Paulo eu comecei a trabalhar num spa. Só que não dava para pagar tudo, né? Então eu fui procurar iniciação científica na faculdade para conseguir bolsa. Sim. E lá no apartamento, o certo era a gente dividir as tarefas, né? Então um recolhe o lixo, o outro vai e limpa o banheiro, o outro o quarto, enfim. Só que na prática, gente, Não não rolava. funcionava. Sempre sobrava para alguém. E eu ficava. Meus horários, na verdade, eram mais flexíveis, porque eu era autônoma. Eu trabalhava no spa, mas eu não tinha um registro, né? E aí eu meio que tinha horários alternados. Daí o que eu fiz? Eu pensei, falei, cara, vamos chamar uma faxineira. Porque daí para essa história. Todo mundo briga, né? trabalhava, né? Então é o mais justo, vamos chamar uma faxineira. E por que não eu ser a faxineira? Boa né? sacada. Então, o que eu fiz? Se eu falasse que eu era faxineira, ninguém Ia querer ia pagar. dar moral pra mim. Então, ninguém ia querer pagar, né? Falar, eu vou pagar pra você? Lógico que não. Então, o que eu fiz? Falei pra todo mundo que ia começar uma faxineira lá, que ia cobrar tanto. Todo mundo concordou, achou maravilhoso. Eu ia lá, ficava com o dinheiro da faxina, corria, fazia toda a faxina maravilhosa. No final do mês, eu tinha a outra metade do meu aluguel, Que foda. que era com a própria faxina. E aí, ficou muito tempo. Quantos anos você assim. tinha? Eu tinha 19 anos. E aí ficou um tempão. Na verdade, ninguém nunca descobriu isso. Foram descobrir quando eu saí do apartamento, que falaram pra eu passar o contato da faxineira. Já era, a faxineira vai embora Eu com falei, gente, beijos, a faxineira tá indo embora. E de fato, foi assim, uma coisa que me ajudou muito, principalmente ali no começo. A gente tinha a casa Não, mas limpa. qual foi a reação deles quando você Eles contou ficaram a verdade? chocados. Como assim? Você escondeu da gente? Eu falei, cara, se eu contar, vocês não iam me pagar. Você é louco? Não É falei. tipo desfecho de novela, sabe? Aí tira a máscara, faxineira, sou eu. É quase isso, peguei minhas vassouras. Tchau. E de boa fato, sacada. me ajudou muito. E por isso que eu falo, assim, quando a gente quer, né, a gente consegue, independente do que a gente almeja, né? No Não, meu já- caso, no meu caso ali, o meu foco era sobreviver em São Paulo, né, da melhor forma que eu conseguisse, para eu concluir meus estudos. E aí, para mim, gente, olha, eu já participei de pegadinha do Silvio Santos, já vendi algodão doce em barraquinha de evento, já fazia tudo para eu conseguir o meu dinheiro. Mas aí, enfim, fiquei trabalhando um tempo nesse spa, né? E aí, em 2013, eu entrei em depressão. Na verdade, eu já tinha um quadro depressivo que começou quando eu tinha 13 anos, quando meus pais se separaram. E aí isso desencadeou de novo. Acho que toda a pressão de morar sozinha, de estar numa cidade grande sozinha, de estar sozinha, longe da família, né? Tinha problemas pessoais também. E aí acabou que entrou num estágio muito impactante assim na minha vida e eu tive síndrome do pânico. Um dia eu tava saindo do spa, ficava ali na Berrine e eu estudava em Santo Amaro. E aí eu tive crise do pânico no meio da Berrine, 6 horas da Caramba. tarde. Ônibus pra todos os lados, Lotado. pessoas lotadas. Eu sentei no meio da avenida, não no meio da avenida, mas tipo na calçada, né? E só chorava. Só chorava, fiquei travada lá, fiquei tipo umas 2 horas sentada, deixou todo mundo. E ninguém parou, tipo, Não, mas, moça, tá tudo não, bem. mas São Paulo ninguém São Paulo, para. Ninguém. Eu sentei, gente. Se fosse um morador de rua, sentei lá e eu chorava. E eu não conseguia sair daquilo, sabe? E aí depois de conseguir me acalmar, eu fui pra casa, não fui pra aula. E eu sempre tive muita fé. Mas assim, pra mim isso daí foi um marco, sabe? Porque eu realmente entreguei minha vida a Deus, assim. Eu fico até emocionada de falar, porque pra mim foi a maior prova, assim, na minha vida, sabe? E eu lembro que esse dia eu fui pra casa, chorei muito, orei muito, falei pra Deus que se fosse pra continuar dessa forma, eu não queria, porque eu não tava vendo sentido na minha vida, né? Eu trabalhava com o que fosse ali preciso pra pagar minhas Você não contas. ficava escolhendo o serviço. Né? Você- Tava na faculdade, eu tava também tentando emprego em empresa de cosmético, eu não conseguia
Não consegui, assim, eu sempre fui uma ótima aluna, sabe? Então, eu já tinha estudado estética, eu não entendia, aquilo mexia comigo, enfim. E aí eu lembro que eu acordei no dia seguinte muito mal, liguei pra minha chefe já sabia que eu não tava bem, tanto que lá no spa todo mundo me chamava de Bia Riso, porque meu nome é Beatriz Rise, né, Bia Rise, e eu sempre tava sorrindo, né? E passou um tempo, ela veio conversar comigo, falou, Bia, tô vendo que você anda meio chateada, né, tá acontecendo uma coisa aqui. Eu falei, não, é um problema interno mesmo, né? E aí eu liguei pra ela, falei, olha, eu não tô bem, eu sei que eu não vou dar meu melhor no trabalho, né, desculpa de eu não continuar, mas eu realmente não tô vendo sentido. E aí eu tinha dinheiro pra me manter em São Paulo 3 meses, era o que eu tinha. E aí eu pedi a conta e fiquei em casa chorando. Uma semana, sem saber o que fazer. Ia pra aula um dia, faltava 2 e ficava nessa, sabe? Um limbo. E aquele limbo que você fala, cara, como assim? Você não tem força pra levantar, você não tem força, e aquele desespero, e saber assim que E muito desgosto. jovem também, né? É, Porque com 19 anos a gente não passou por muita coisa. Sim. Assim. E o desgosto, né? Porque, tipo, tem aquele negócio dos pais, né? Eles criam uma expectativa em cima dos Sim. filhos. Então, eu tenho um irmão especial que sempre demandou muita atenção a ele. E eu não queria ser mais, assim, um problema, né, na vida dos meus pais. Então, eu acho que isso também sempre acabou me incentivando a querer, assim, voar com minhas próprias asas, né? Porque eu sabia que eles precisavam dar atenção pro Léo. E aí, eu orei muito, orei essa semana toda, né? Falando que eu realmente não fazia sentido na minha vida, eu viver. Foi essa a conversa que eu tive com Deus. E aí eu lembro que um dia eu dormi, e daí no que eu acordei eu lembrei que eu sonhei com um bombom de morango que eu comi quando eu era criança em Monte Verde. Só que assim, Caramba. Eu adoro Monte Verde. eu também adoro. Só que, gente, eu nunca fui de fazer doce, eu sempre gostei de comer doce, né? Mas de criança, assim, nunca é um negócio que despertou em mim, sabe? Sim. E sonhei com esse bombom. E daí eu tinha na carteira R$ 100, que era pra eu pagar a internet, que eu que ficava responsável por pagar algumas contas, então o pessoal me dava o dinheiro, eu ia lá e pagava as contas, né? E aquele dinheiro não era meu, mas era o que eu tinha. E eu falei, cara, não, calma. Eu tô numa sala de 40 mulheres. Vamos fazer esse dinheiro aqui dar uma multiplicada. E acordei pensando nesse bombom de morango. E aí eu falei, eu acho que isso é um sinal. Não é possível. Aí fui no mercado que tinha do lado de casa, caríssimo. E naquela época não tinha receita em internet, né? Então, hoje você coloca lá bombom de morango, aparece tudo que você tem que fazer. E naquela época não. E aí eu fui no achômetro, falei, eu acho que era morango, brigadeiro, chocolate. Nunca tinha feito, saiu juntando. Malemar, era isso. alguns leite condensado lá tem, né? E a receitinha atrás, mas de coisas bem Do específicas. bombom de morango, né? não, era pudim, isso, sabe? vai ter um Pudim, pavê, manjar, era isso. E aí eu fui no mercado, comprei os produtos. Aí, assim, o número de morangos que eu tinha era pra render uns 15, sei lá, uns 16, né? E aí, nisso, eu não tinha achado a receita do bombom de morango, mas eu achei uma foto do bombom de morango. E aí, o que eu fiz? Eu tava super animada e coloquei no meu grupo no grupo não da faculdade, da minha sala, do Facebook. Peguei a foto da internet e coloquei lá. Falei, gente, hoje eu vou levar bombom de morango na hora do intervalo. E aí todo mundo ficou animadíssimo. Na hora que eu terminei os bombons de morango, meu pai, eu olhei e falei, cara, eu não vou ter coragem de vender isso. Não ficou igual da foto. Tava muito feio, muito feio. Aí eu respirei fundo, não é possível. E sabe, eu não sabia lidar com chocolate, trabalhar com chocolate, né? Então eu não fiz temperagem, nada, ele amoleceu. Olha, ficou horrível. E aí eu enfiei tudo numa Tupperware e fui. Nessa época eu só andava de ônibus em São Paulo, né? E fui lá com os meus bombons. Aí chegou na hora do intervalo, eu falei, eu não vou abrir esse pote. Vou fingir que Bia nunca falou desse bombom. E aí chegou no intervalo, vieram me procurar. Bia, e o bombom? Eu falei, gente, sabe o que é? Deu uma derretidinha, porque tá muito calor, mas tá gostoso. Aí abri, vendi lá os 8 bombons. No dia seguinte fui, peguei o dinheiro, né?
comprei mais material e fiz. E aí fiquei 2 semanas vendendo bombom de morango na minha sala. E aí eu já tava craque, né? Depois de fazer todos os dias um pouquinho por dia, eu já fui pegando o jeito ali. Não temperava chocolate certo, não ficava a coisa mais bonita, mas o importante Tava que eu gostoso. vejo hoje é que tava gostoso e que eu tive o primeiro passo. Mesmo com vergonha, mesmo com medo, mesmo sem saber, eu tive o primeiro passo. É por isso que hoje eu tô aqui, né? Então, eu acho que essa é um ponto muito forte, assim, que o medo, a vergonha paralisa a gente, né? Então, a gente não pode. E é muito louco, né? Porque você falando, eu tenho certeza que se você pudesse voltar lá só pra tirar uma foto desse bombom Eu pra você. tenho. Você tem? Puta que legal. Porque eu sinto isso às vezes na minha trajetória, do tipo, pô, eu queria ter tirado mais foto, cara. É, Porque às vezes a gente não consegue enxergar, né? O que vai acontecer. sim. Igual, você saiu de um momento de desespero. Uhum. Tipo, você tava num momento de desespero, você tava literalmente afundada. Afundada. E do nada você, deixa eu fazer isso daqui. E fez, e o negócio começou a E tinha caminhar. tudo pra dar. É porque, assim, quando a gente faz uma coisa nova, a nossa mente, ela boicota a gente o tempo Sim. todo. Já Então- pensa o que vai dar errado já. Sim, já tinha tudo pra dar errado, né? Então eu poderia ter jogado tudo no lixo, não ter levado, poderia ter falado pro pessoal que eu não tinha feito, enfim, várias coisas. E aí eu sei que depois de, acho que 2 semanas vendendo na minha sala, as vendas começaram a cair. Porque o pessoal não aguentava mais comer bombom de morango, né? Então o que tinha que fazer? Inovar. Com 2 semanas eu sabia fazer bombom de morango. E aí eu falei, bom, se na minha sala eu vendi, na minha sala ninguém mais aguenta e eu só sei fazer isso, então vamos expandir esse negócio aí. Vendendo as fala. outras. Vamos mostrar, já que eu divulguei na minha sala, eu vou divulgar pra faculdade inteira. E aí fui lá no grupo da faculdade, no Facebook. Naquela época, gente, Instagram era mato. Fui lá no Facebook e coloquei lá que eu tava vendendo bombom de morango. Só que era proibido vender qualquer coisa na faculdade. Sim. E tinham 5 moderadores no grupo que eram alunos. E eles sabiam que era proibido. Só que eu acho que eu tive uma cara de pau tão grande, mas tão grande, que chocou a galera, entendeu? E aí eu postei a foto do bombom, e aí, como ninguém nunca tinha visto nada de venda lá, os alunos automaticamente começaram a responder: Nossa, eu quero, em qual sala você tá, em qual sala? Aí ia lá o moderador e apagava. Eu ia lá e postava de novo. Ia lá e aí apagava. Aí os moderadores começaram a brigar entre eles. No próprio comentário. Eu tenho print disso, gente. Eu guardei Caramba. o print. Não, eu sou muito feliz por ter guardado isso. E aí um moderador começou a brigar com o outro. Deixa a menina vender. Aí o outro, não, você sabe que não pode. E aí um brigando com o outro deixaram uma publicação. E aí até hoje vendem coisa lá por esse grupo da faculdade. Tipo, eu abri ali as portas. Abriu a mente do pessoal. É. né? E aí, o que eu fazia? A gente tinha um WhatsApp, né? As pessoas, então, reservavam um bombom por WhatsApp. E na hora do intervalo, elas iam até a sala que eu tava, o corredor, e iam lá buscar o bombom. E aí, quando eu me dei conta, eu fico até arrepiada, gente. Porque, assim, eu ficava sentada no corredor e a fila de gente querendo comprar bombom de morango era gigante. Caramba. Gigante, gigante. Porque, assim, ninguém vendia as coisas descaradamente lá, porque não podia. Mas eu tive a audácia. Tava nem aí, né? Tipo, E que chocou. Então a galera. Aí o que aconteceu? A de segurança, eu tenho ela em redes sociais até hoje, é Gil o nome dela. Ela que cuidava do meu corredor. E ela falou: Olha, Bia, pra não ter problema, eu vou te ensinar onde não tem câmera pra você ficar longe. Falei, beleza. Ela me ensinava o ângulo certinho. E aí ela não podia comprar. Então o que a gente fazia? Ela me mandava mensagem, eu colocava o bombom. Tipo a máfia do bombom. Colocava o bombom naquela portinha que fica o extintor. Guardava o bombom lá, ela passava, deixava o dinheiro, eu ia lá e pegava. Meu Deus. Tinha que fazer um filme. Juro por Deus, era exatamente assim. E aí, eu sei que todo mundo começou a comprar bombom de morango comigo, até que um dia chegou a coordenadora do Senac, que eu estudava no Senac de Santo Amaro, e entrou na sala e falou assim: Olha, gente, eu precisava conversar com vocês, desculpa interromper a aula e tal, mas tem uma pessoa aqui dentro que tá vendendo produtos, né? Tá vendendo, acho que chocolate, alguma coisa assim, bombom de Ela fala, morango. Quem é a pessoa? Quero comprar. Tá ligado? Aí, automaticamente, a minha sala olhou inteira pra mim. E aí, tipo, todos os dedos, assim, apontados pra mim. Eu falei, minha nossa senhora, eu vou perder minha bolsa. Eu só pensava na minha bolsa. Aí a diretora falou assim, menina, você me vende um bombom desse. Olha, eu falei sério? zoando. Que da hora. Eu falei zoando. Juro por Deus. Que da Menina, hora.
você me venda um bombom desse, porque tá todo mundo falando. Eu sei que não pode, mas eu preciso provar esse bombom. Caramba. E depois disso eu falei, cara, eu tenho carta branca, essa Que faculdade. legal. Aí já tipo aquele meme do óculinho, assim, sabe? Era eu. Tag Life. Não, eu falei, cara, é isso. E aí, Putz. eu comecei, só fazia o bombom de morango, e começaram a pedir salgado. Aí eu comecei a levar lanche natural, que também deu muito certo. E aí, quando eu vi, eu tava levando bombom, eu estudava à noite, né? Eu levava bombom de manhã pro pessoal da tarde e da noite. E fazia de madrugada. E aí, eu comecei a conhecer pessoas de todos os cursos. Então, assim, meu celular era péssimo para tirar foto, eu não tinha noção de gestão, não tinha noção de quanto cobrar, não tinha noção de nada. E aí, eu comecei a chamar essas pessoas que eram os meus clientes e falei assim, olha, você quer de foto? Você pode me dar uma dica? Como que eu consigo? Porque assim, meu celular é esse. O que eu consigo fazer com isso que eu tenho? E aí, meu celular era horrível, mas eles me ensinavam, né? Ó, aproveita a luz natural, vem pra cá, em vez de você ficar no escuro. Assim, eles me ensinavam a trabalhar com o que eu tinha. E foi a mesma coisa com o pessoal de administração e o pessoal de gastronomia. Então, Bia, se você comprar um morango hoje, você consegue vender até tal dia. E eles iam me ajudando Mas nessa para essas questão. pessoas você dava algum desconto na compra do bombom? Na verdade, não. Eu não dava, assim, mas era uma troca, assim, tão... Eu acho que eles também não aceitariam, sabe? Porque Sim. eles viam o tanto que eu, tipo, batalhava ali pra vender os bombons, né? E aí eu comecei a fazer muitos amigos. Até que um dia eu recebi um e-mail da Mitsubishi, que era... Ai, como que chama? Ficava nas Nações Unidas ali, que era perto da minha casa e da faculdade. Falando que tinham me indicado, tava chegando no período de Páscoa, né? Tinham me indicado e eles queriam presentear todos os colaboradores ali. Eu não lembro, gente, se era de quantas lojas que era, enfim. Mas eram 600 cones recheados. Que da hora. E aí foi um aluno que me indicou para a Olha empresa. Caramba. Eu não tinha CNPJ, não tinha nada. Nossa. E aí eu entrei em contato com um primo meu, que tem uma empresa de doce artesanal, né? Meu pai entrou em contato e pediu para lançar nota por esse primo, né? Eu fiz os cones, nunca tinha feito cone recheado, entreguei 600 cones murchos. Nossa. Porque eu nunca tinha feito. E aí eu lembro que eu passei a madrugada fazendo e deixei eles abertos sem embalar. E todos murcharam. Mas assim, foi um aprendizado, né? Então hoje, depois de ter errado, não só essa vez, como muitas outras, né? Eu busquei melhorar. Eu podia ter desistido. sim. Desanimado. Mas não. Falei, não, então na próxima eu vou acertar. E aí, o pessoal também da Mitsubishi foi super tranquilos quanto a isso, né? E eles só me passaram feedback mesmo. Falaram que tava gostoso, mas que tava murcho. Mas enfim. E aí, esse daí foi uma coisa que me marcou, porque os próprios alunos, eles tentavam me ajudar, sabe? E aí, todo dia, as pessoas me mandavam mensagem por WhatsApp, pedindo bombom. E teve um dia que uma menina não foi pegar o bombom. Eu fiquei chateadíssima, porque eu tava indo embora pra casa com um bombom de morango sobrando. Eu não aguentava mais comer esse bombom de morango. E eu estudava à noite. Aí eu cheguei no meu apartamento e a senhorinha, que era minha vizinha, ela tava colocando lixo, que era uma portinha em cada andar, né? Colocando lixo. Daí ela falou, menina, você sempre tá pra lá e pra cá com um monte de sacola, porque eu levava meus bombons na sacola de tecido. O que você tem aí? Todo dia eu olho, você sobe com sacola, desce com sacola. Eu falei assim, eu vim do bombom de morango, olha, eu vou dar um bombom de morango pra senhora. E dei o bombom. E aí, tipo, foi mais uma vez a prova, assim, que Deus estava agindo na minha vida. Por mais triste que eu tava e puta da vida, porque a menina não foi pegar o bombom, tinha um porquê, né? Então, é o ângulo que a gente enxerga as coisas. E aí, essa senhora ficou com o bombom e passou. Passou uma semana, um dia à tarde, eu não tinha ido pra faculdade, porque eu tinha atrasado minha produção, e fiquei fazendo bombom e lanche no meu apartamento. Tocou meu interfone. Falou, oi, você faz doce? Faz bombom de morango, acho, né? Não sei se faz doce. Eu falei assim, faço. Ela falou, então, eu sou filha... Eu não lembro, gente, era Dona Ivone e Dona Irene, que era minha vizinha, né? E ela me deu um bombom de morango seu. E eu trabalho com eventos, e a gente tem um evento de olha, dermatologia. porta. Eu tô de boca aberta aqui. Não, mas calma. Onde chegou esse bombom de morango que sobrou?
Eu trabalho com eventos e eu tenho um evento de dermatologia para daqui 1 mês. Então, faltava 1 mês para chegar. Eu queria saber se você faz cupcake. Aí na hora eu peguei, tava no interfone, falei, faço. E olhando pra minha cozinha, eu tenho essa cena até hoje, gente. Minha cozinha minúscula, um forno de quatro bocas, um apartamento que não cabia nem 2 pessoas ali, né? Naquela cozinha. Falei, faço. Ela, então, eu preciso que você me mande, então, um orçamento, anota meu telefone, anota seu telefone. Ela não pediu valor, graças a Deus, porque eu não sabia nem quanto eu ia ter que cobrar. Eu preciso só que o cupcake tenha uma cobertura branca, porque é um evento de dermatologia. Mas você pode fazer o recheio que você preferir, que sai mais, talvez brigadeiro, não sei. Preciso pro dia tal, no endereço tal, e assim que você tiver o valor, você me manda. Falei, mas são quantas unidades? Ela falou, 1000. Nossa. Eu nunca tinha feito um. Tá bom, né? Até Sozinho, parou né? aqui. Tipo, sozinho. Você precisa aprender a fazer. Falei, cara, como assim 1000? 1000. Da hora que eu desliguei o interfone, eu olhei e falei assim, Deus, como assim 1000? Eu nunca fiz um. E aí, assim, também, naquele momento, o medo podia me paralisar e não ter aceitado, né? Ligar lá e falar, não vai dar. Não vai dar. Nunca fiz. Por quê? Eu não tinha estrutura. Não tinha, de fato, como que eu ia fazer 1000 cupcakes ali? Eu nem sabia fazer um e não tinha espaço. Então, assim, é o que eu levo pra minha vida até hoje, sabe? Se tem um problema, como que a gente consegue resolver ele, né? E aí foi que eu fiquei pensando, como que eu vou fazer, como eu vou fazer. Aí eu fui atrás do pessoal de gastronomia, que eu tinha feito amizade. Falei assim, gente, é o seguinte, eu tenho uma encomenda de cupcakes, vocês precisam me ajudar, porque eu não sei fazer. Aí eles falaram, não, a gente te ajuda, quantos são? Eu falei, 1000. Aí todo mundo falou, o quê? 1000? A gente tá estudando aqui, fazendo faculdade, a gente não consegue uma encomenda dessa, como você conseguiu? Eu falei, não sei. Mas eu tenho uma encomenda, eu não sei como eu faço, na minha casa não dá. Aí eles foram atrás de uma cozinha lá em São Paulo para alugar. Eles se organizaram em 10 pessoas, me enfiaram lá no meio, me ensinavam o que tinha que fazer, que eu colocava a cobertura em cima, né? E eles iam se organizando lá e eu só lá no meio da produção, achando tudo ali, tipo, gente, eu que fechei esse negócio aqui, mas eu não tô fazendo, né? Não tô organizando nada. Eu só arrumei o trabalho para todo mundo. E aí a gente entregou os 10 cupcakes, os 1000 cupcakes. A gente juntou em 5 carros, enfiamos os cupcakes lá e entregamos. E aí foi onde eu falei, cara, não, eu consigo chegar em qualquer lugar. Não, vamos, eu não sei, eu aprendo, vai dar tudo certo. E aí comecei a aumentar minha produção ali, né? Aprendi a fazer cupcake, comecei a levar cupcake na faculdade. E aí foi. Já tinha um monte de produto já. Não, já tinha. Eu levava o bombom de morango, o cupcake e o lanche natural. E o cupcake era um perrengue, porque assim, eu ia de ônibus. Então eu enfiava umas caixas com 6 cupcakes na sacola de tecido. Ia de ônibus lotado, né? E aí o motorista freava, os cupcakes rolava tudo, perdia. Mas eu levava. O que dava, eu vendia. E aí foi assim, até 2014, onde estava acabando minha faculdade, e eu era a menina que vendia doce na faculdade. E aí eu falei, e agora, né? Tava muito mal, porque eu não consegui um emprego numa empresa de cosméticos, né? Eu amava fazer, nesse meio tempo eu continuei fazendo iniciação científica, amava fazer. Mas eu falei, como eu vou terminar a faculdade, eu vou continuar trazendo doce? E aí começou meio que me bater um desespero quanto a isso. Mas os doces você gostava de fazer? Eu gostava Ou só de fazer por necessidade mesmo? Não, eu gostava. Na verdade, isso me tirou da depressão, porque eu via que as pessoas ficavam felizes consumindo meu doce, né? Então, hoje, quando eu falo na minha empresa, e todo mundo sabe, assim, tanto que eu deixo bem claro, tanto para clientes quanto para os meus colaboradores, que é muito mais que doce que a gente faz. A gente proporciona um momento para o cliente. Legal. Isso vem da minha essência lá de trás. Porque foi esses momentos que faziam, assim, felicidade das pessoas, né? Então, a pessoa, às vezes, foi super mal na prova, ela tinha acabado de brigar com o namorado, ela tava com medo de pegar DP, ou ela tinha brigado com os pais, tinha sido mandada embora do trabalho. Ela ia comer um doce meu e ela saía com o sorriso aqui, sabe? E aí, isso foi me tirando do fundo do poço. E aí, minha mãe ficou doente, tava terminando a faculdade, né? Minha mãe ficou doente.
E ela falou, Bia, volta pra Bragança, porque também já tá acabando sua faculdade, né? Minha mãe e meu pai estavam num desgosto. A menina que vendia brigadeiro, gente, vendia bombom, como assim? Que desgosto. Em vez de fazer massagem, tá fazendo Vocês massa. não entendem, né? Não, maior desgosto. E eu entendo, né? Eu não sou mãe, mas É assim... que parece que fica a impressão ali que, tipo, fracassou, né? É. Porque o que Fracassou. eles querem é o diploma. E é o sentimento que eu tinha de fracasso, sabe? Que por mais eu tava muito feliz porque eu tava sendo reconhecida ali no meu meio, era eu ali, né? Então, minha família, né? Ninguém sabia Que eles não conseguiam disso. se colocar no seu lugar, sentir, né, o que você estava sentindo, Não, né? é. É isso. E aí, assim, eu não tava suprindo as expectativas deles, mas assim, eles também não olharam para um lado de tipo, você tá feliz com o que você tá fazendo? Mas antes eu julgava essa postura. Hoje eu não julgo mais, porque eu acredito que o pai e mãe, ele tem uma expectativa em cima do filho, né? Ele quer que o filho cresça, É, a vá gente tenta não prosperar. criar, né? O certo é não criar nenhuma, mas não tem como. Você acaba. Sim. Às vezes o simples fato de você falar assim, eu gosto muito, sei lá, de jogar bola. Eu queria que ele jogasse bola também, porque é algo que eu gosto de fazer. Você já criou a expectativa, sem querer. Aí ele vai falar, eu não gosto de futebol, pai. Mas fica, poxa, Como tá assim, bom, né? né? Mas aí é isso, tentar não criar, mas também se criou, Mas é louco não porque der certo, você aí mexeu fica de no boa. calcanhar de Aquiles dos pais, né? Tipo, é a faculdade, cara. É. Faculdade, porque é só quem passa sabe. Você E a deve minha ter mãe, passado ela também. se esforçou. Minha mãe, minha tia também me ajudou um tempo financeiramente. Então, assim, o pessoal ainda também me ajudou e era apertado, sabe? Sim. Então, assim, o dinheiro que minha mãe conseguia do aluguel da casinha ali de baixo, ela era pra me ajudar. Minha avó, minha tia, no que eles podiam. Então, foi suado, Fica sabe? parecendo que foi em vão, né? Falei, poxa. É. E eu sentia isso. Eles não falavam isso pra mim, mas eu sentia. A gente vai se cobrando ali, né? E aí eu voltei pra Bragança, com uma mão na frente e outra atrás. Tinha o fogão que eu comprei, tinha 2 puff. Você chegou a se formar. Sim, na verdade, eu não peguei o diploma, porque eu peguei uma DP. E aí eu não peguei o diploma e eu tava devendo pra faculdade. Foram os últimos meses. Então eu precisava pagar a faculdade pra conseguir pegar o diploma. E ainda cursar essa disciplina em DP também, né? cursar o DP. E aí ficou. Mas aí, o que aconteceu? Eu voltei pra Bragança, chateadíssima, né? Arrasada. Tipo Chaves, né? Tipo Voltando. Chaves, é isso. E o pior, voltei pra casa da minha mãe. Porque eu não tinha pra onde ir. Porque quando eu morava sozinha aqui em Bragança, eu tinha emprego, né? Então eu voltei sem emprego, sem nada. A única coisa que eu tinha era o meu Instagram da Bibi Gadeiro. E naquela época o Instagram ainda Já era existia mato. esse nome. Já existia. Existia o Bibi Gadeiro, porque quando começou a pipocar a questão dos doces, né? Mas aí você criou ele quando estava só ali no bombom de No morango. bombom. Quando eu tava no bombom. Porque assim, o bombom ele é feito com brigadeiro, né? E aí eu queria fazer uma página, porque era muito ruim eu divulgar só no Facebook da faculdade. Então eu fiquei pensando, eu queria alguma coisa com brigadeiro, ou alguma coisa com bombom, ou Bia, né? E aí foi Bibi, e saiu Bibi Gadeiro, ficou. E aí ficou nisso, né? Aí eu cheguei em Bragança, só tinha a página no Instagram e no Facebook. Aí eu, na casa da minha mãe, o que eu fazia? Ficava no Instagram e no Facebook, gente. Porque era o meu meio, era a única coisa que eu tinha. Então eu ficava postando as fotinhas que eu tinha, pra ver se chegava a venda, né? Se eu conseguia atingir algum público. Só que vá falar isso pra minha mãe. Que eu cheguei. Fica nas redes sociais o dia inteiro. Você fica Faz deitada o dia inteiro, mexendo nesse celular, vai procurar um trabalho. Tipo, sabe? Nossa, pra mim. E aí eu queria, sabe quando você quer gritar, mas você não consegue? Porque ninguém te escuta? Ninguém me escutava. E de fato eu entendo, eu não julgo. Mas era algo assim que precisava ser mais forte, né? Eu precisava bater o pé, falando, não, aquilo vai dar certo. Isso aí, te dá força também, né? Porque, força. meu, você vê todo mundo fazendo movimento contrário à Beatriz. Tipo, meu, olha a Beatriz, cara, não acorda pra vida, sabe? Porque é mais ou menos isso, né? É isso Meu, acorda pra vida, põe o pezinho na realidade E vai. esquece isso aí que você tá fazendo, vai procurar um emprego. O Minha pensamento mãe- é esse. Minha mãe falou pra mim, ela falou, viu, vai procurar um emprego de recepcionista, de qualquer coisa, mas vai ficar aqui mexendo no celular, né? Volta lá trabalhar no hospital que eu trabalhava, mas vai fazer alguma coisa.
E aí, eu coloquei na minha cabeça que eu ia morar sozinha, sem renda, mas eu ia. E aí, desculpa. E aí eu coloquei isso na minha cabeça e fui procurar um lugar pra morar. Falei, não, nem que eu tenha que sair de porta em porta vendendo brigadeiro pra conseguir pagar meu aluguel. Por quê? Na minha cabeça era, se eu saísse de casa, eu ia ter paz, né, sem as pessoas me julgar, que não foi um julgamento proposital, mas de fato aconteceu pro meu próprio bem, né? Mas eu precisava continuar o que tava no meu coração, sabe? E aí eu comecei a procurar casa. E aí foi onde eu até achei uma casa. Ai, gente, é que eu falo muito. Tipo, tem várias histórias, assim. Não, mas é engraçadas. pra isso que você tá aqui. Vamos lá. O microfone tá bom aí, João? Tem várias Tranquilo? histórias. Porque assim, quando eu falei que eu saí de casa cedo, né? Com Sim. 16 anos de idade. Eu tive um problema, tive que sair da casa da minha mãe. E aí eu trabalhava na Santa Casa. Então eu estudava de manhã no colegial, trabalhava na Santa Casa, tudo isso antes de eu ir pra São Paulo, tá? Trabalhava na Santa Casa e à noite eu fazia o curso de estética. E aí eu precisava de um lugar pra morar. Só que assim, na época eu ganhava R$600, né? E comecei a procurar lugar. E aí tinha uma amiga minha que trabalhava na Santa Casa comigo, que ela era técnica de radiologia. Ela tava em outro patamar, né? E aí ela morava perto da Santa Casa, num condomínio cheio de casinhas. E sempre que eu entrava na casa dela, eu passava assim pela porta e falava assim, nossa, como eu queria morar aqui. Só que assim, o aluguel lá era R$700, eu ganhava 600. E não dava, né? Eu falava, como eu queria morar aqui. Aí, voltando agora nessa história, né? Me deu 5 minutos e eu falei assim, eu vou lá, naquele condomínio que eu queria morar. Pô, a gente não tinha R$1. A perrapada aqui que ela foi lá pedir pra morar de aluguel lá, né? Aí cheguei, era um condomínio cheio de casinha, bati, ninguém atendeu, não tinha porteiro lá, nada. Ninguém atendeu, mas eu vi que tinha uma sombra na janela ali, tipo, tinha alguém naquela casa. E eu comecei a infernizar aquela casa até a mulher me atender. A mulher me atendeu. Eu falei assim, viu, você pode me passar o telefone da proprietária daqui, que eu precisava falar com ela sobre aluguel? Ah, não, eu não posso te passar. Falei, mas por favor, moça, me passa o telefone dela. Eu não vou falar, não, não posso. Falei, por favor. Fiquei lá falando, a cabeça me passou. Liguei no mesmo momento pra essa moça. O nome dela é Suzana. Falei, oi, Suzana, eu vi que você tem as casinhas ali pra alugar. Nessa época, minha amiga não morava mais lá. Você pode me falar se tem casa sobrando? Isso foi no meio do ano, né? Foi em 2014, isso mesmo. Não lembro se foi 2014 ou 2015. Aí ela falou, olha, Bia, eu alugo, só que lá é um lugar muito procurado, então eu não tô com vaga disponível e os contratos, eles só vencem no final do ano. Como é um lugar muito procurado, eu não posso ficar com o seu telefone. Então você me liga em dezembro, que normalmente quando eles renovam o contrato, e eu já te dou um feedback. E aí quem me liga primeiro é quem consegue. Isso foi em que mês, mais ou menos? Isso daí, acho que foi. Eu sou muito ruim de data. Acho que Mas foi foi o começo do ano? setembro. Não, Já foi tava no próximo segundo já. semestre. Ah, menos mal. E aí, eu fiquei chateada. Eu falei, tá bom. Dia seguinte, essa mulher me liga. Ô, louco. Caramba! Juro, gente, juro. É muito louco. Dia seguinte, essa mulher me liga. Bia, que bom que você me ligou. Olha que coincidência. Ontem eu falei com você à tarde, à noite, o rapaz da casa tal falou que não vai ficar mais. Você quer ir lá ver a casa? Ele vai desocupar dia tal, né? Aí você vai. Falei, eu quero. Aí chamei minha avó. Na época eu tinha carta, mas não tinha carro, não dirigia. Chamei minha avó, porque eu não queria falar pra minha mãe, porque minha mãe ia me chamar de maluca. Você é louca, né, essa menina? Falei, vó, vamos comigo, me leva lá. Se precisar de fiador, a senhora vai ser minha fiadora, pelo amor de Deus. Já Porque intima, eu já. não tenho nada. Como que eu vou? E minha avó, minha tia sempre me apoiaram, né? Não, vamos lá, eu vou com você. Aí fiquei lá esperando, lá fui toda arrumadinha, tipo, toda feliz, já sabendo que eu ia morar lá, né? Aí a Suzana chegou, abriu o portão e ela vai caminhando até chegar na casa. A hora que ela abre a porta da casa e eu olho assim, ó, é a casa que eu mentalizava morar com 16 anos de idade. Juro. Era a casa A que sua única amiga casa morava. que estava disponível um dia antes, não Meu tava, Deus. e naquele dia tava, juro pra vocês. Vai falar que não, tudo, tipo, começa na nossa mente? Tudo começa na nossa mente. Eu sou muito
a favor desse pensamento, sabe? Porque assim, eu corri atrás. Eu não desejei uma coisa e fiquei sentada esperando. Eu Sim. corri atrás. Mas o primeiro passo foi na minha mente. Deus sabe o que tá dentro do seu coração. Deus sabe. Ele sabe o que tá dentro da sua cabeça. É. E ele vê a sua caminhada. Né? E o importante foi esse, você estava na sua caminhada, você estava disposta a fazer. É Você isso está mesmo. disposta a fazer, você está disposta a pagar o preço. Né? E o que a gente vê hoje na galera é que a galera não está disposta a pagar o preço. Está disposta a olhar o que o outro tem. E falar, porra, aqui, nossa, olha o carro do cara e tal. Mas e o que ele fez pra ele exatamente, chegar lá? você está disposto a pagar o preço. É. E é muito louco isso, porque, meu, você sabia o que estava dentro do seu coração. Você sabia, você não tinha R$1 e você saiu para alugar a casa que já era a top para você. Sim. Né? Então, assim, você sabia o que estava dentro do seu coração. Ninguém E é sabia, mas eu sabia e Deus sabia. Então, É isso louco. já... É muito louco. Então, eu sou até meio rude, assim, sabe? Às vezes com amigos, assim, pessoas mais próximas que falam, eu não vou fazer tal coisa porque eu não tenho tal coisa, ou, ninguém me apoia, não sei o que, minha vontade de dar um tapa na cabeça, assim, falo, meu, você não é meu amigo, cara, você sabe de toda a minha história. A gente tem que procurar ser Tipo- mais forte do que a nossa melhor desculpa. É que a galera não entende que as coisas não acontecem da noite pro dia. Uhum. Você já você tá contando aí em ordem cronológica. Só na faculdade foi quanto tempo? Sim, foram 4 anos. Penando, né? É. Então, assim, a galera precisa entender que existe um processo. Existe. A pele só fica mais forte com cicatriz. Tem que olhar mais o caminho percorrido do que só a linha de chegada ali, né? Exatamente. E muitas vezes, quando a gente corre, né, pra criar coisa da noite pro dia, é onde é um sucesso que não é duradouro, né? É uma trajetória que ela, talvez, assim, realmente não... Porque você precisa desse amadurecimento pra você realmente Manter- ter uma base sólida, Pra você né? manter. Pra você manter. Sim, porque senão, meu, o primeiro concorrente que chegar, ele te leva, ele te engole. Sim. E não é assim que funciona. Ou o primeiro problema, né? Porque a gente Exatamente. sabe que empreender é altos e baixos. Então, quem me vê sempre sorrindo, brincando, acha que eu tô assim todo dia. E não, vira e mexe, eu falo, ai meu Deus, hoje que. vontade O de funcionário ficar tem o deitada, salário dele eu- fixo, você não? Eu não. Então, na verdade, eu tenho, porque isso daí é gestão de empresa. Eu tenho meu Tem o salário fixo. Prolabore, né? Tem o Prolabore. Mas, assim, o que eu Mas quero é o dizer é, você não tem aquela garantia Sim. por mês, né? Sim, Então, e é muita responsabilidade nas suas costas, né? Sim. Então é uma coisa que, assim, eu acho que o risco ele existe, tanto para o funcionário quanto para o empresário, o risco existe. Estabilidade. A estabilidade não existe Sim. para ninguém. Essa é a verdade. Só que quem enxerga é o dono do negócio que enxerga É. isso. Né? É igual eu brinco até falei com o Jonathan esses dias. Toda vez que eu contrato alguém, eu fico com frio na barriga. Todas as vezes que eu contrato alguém, e normalmente quando você contrata é porque você está precisando. Se você está precisando é porque a empresa está indo bem, né, e tem o dinheiro para pagar. Mas todas as vezes que eu contratei alguém, eu fiquei com frio na barriga. Com esse medo de, tipo, será que é necessário É mesmo, mais né? uma pessoa. Entendeu? Eu tô passando por isso É agora. mais uma pessoa, porque você fica com aquele... É um peso. Tipo, é um peso que tá nas suas costas. Você precisa produzir, você precisa fazer, você precisa inovar, você precisa criar novos produtos, né? Ir pra frente, combater os seus concorrentes. É isso. Pra você manter aquele seu time ali. E pra você crescer ainda mais, pra você contratar mais pessoas. Só que todas as vezes que eu contrato alguém, nós já estamos chegando a 30 já, todas as vezes que eu contrato, bate o desespero. Eu fico uma E vai semana sem continuar. dormir direito. Eu fico uma semana sem dormir direito, eu fico, sabe? Mas é isso, cara. É o a dor jogo do é esse. crescimento. Exatamente. É igual quando eu fui alugar a primeira sala comercial. Aqui, onde a gente tá. Nós temos 4 salas aqui. Quando eu vim, só tinha uma disponível e as outras 3 eram outras empresas que funcionavam. Quando eu fui alugar, eu escutei uma frase assim, pra que você vai alugar? Por que você não continua trabalhando lá? Meu, por que você vai encarar um aluguel? Continua lá, porque a gente trabalhava no quartinho do fundo lá na minha casa, eu e a minha esposa, a Jéssica. Continua lá, cara. Pra que você vai alugar uma sala? Você quer mostrar pra quem? Já tá dando certo, tal, vocês dois. E naquele momento eu me balancei.
sabe? Porque ao mesmo tempo, tá no coração e você sabe que você precisa fazer aquilo. É só isso. Então que O você não tem certeza de nada, o né? sentimento que eu tinha era só esse. Eu preciso fazer. E quando eu escutei isso, eu fiquei... Mas tipo, será que eu preciso? Eu fiquei, Aí meu, você já- será? Né? Eu vou encarar uma conta assim, Será tal. que eu tô viajando, né? Será Exatamente. Só que tava no coração, foi o que você falou da casa. Tava no coração e eu fui lá, não, vamos lá, vamos fazer. E foi, sabe? E hoje a gente tá com o prédio inteiro. Então, assim, Mas sempre Meu, vai ter a pessoa no que vai coração, chegar cara. e vai duvidar ali do que você está colocando, entendeu? É. Mas assim, eu não vejo isso como algo ruim. É bom, eu acho, porque ela vai trazer o contraponto ali e você vai olhar e falar assim, ah, beleza. só vou- que nem todo mundo tem. Não, mas é que eu falo. Não, assim, mas é, É que eu falo você pra não tentar. ouvir. Sabe aquele macaquinho Não, de mas eu emoji falo que assim, é o que você tem mas que eu falo assim, tentar levar isso, porque sempre vai ter essa pessoa, não vai ter como você fugir. Tudo bem, a gente vai tentar fingir ali que não tá ouvindo. Só que ouve ela, você fala assim, beleza, vou continuar com o meu plano e vou mostrar pra ela que ela tá errada. Então aí Sim, você usa isso é ela louco. como combustível, Sim. entendeu? É, Aí só que você não pode dá deixar uma essa pessoa força. te contaminar, né? Sim, Porque ali você tem que ser mais forte. E muitas vezes, esses comentários, eles vêm não de pessoas distantes. Eles vêm de próximas. pessoas de próximas. casa. Aí é onde é. que mexe, né? Que você fala assim, É de dentro pô, de casa. sei lá, meus pais estão falando tal coisa, mas aí tentar usar como combustível, acho que é a melhor forma. Porque você só vai saber se vai dar certo se você tentar. É, você quer, tem que ter. A Agora, se vontade você- que você tem que ter é a vontade que eu tinha. Eu sou assim, eu queria esfregar na cara de todo mundo. Era isso, cara. Não, era isso, sabe? Eu queria esfregar na cara de todo mundo. Tipo, ó, aqui, ó. Deu ó, certo. Tá dando certo, tá vendo? Ó, vou te contratar, sabe? Tipo, porque é muito difícil. Ninguém acredita em você, cara. É. Ninguém acredita em você. É que eu acho que a gente tem que normalizar mais o erro, sabe? A gente não tem que ficar só pensando assim, errar, oh, meu... Não, Não, você tem que Cara, errar e errar rápido, Errar cara. rápido Erra pra você rápido. conseguir consertar. sim, É. então a gente tem que normalizar. Não importa o que você for fazer. Saiba que o erro vai existir em algum momento, traz ele para perto de você, porque aí você já consegue enxergar. Na hora que ele acontecer, você já resolve. Porque também é aquele negócio, se você vai tendo as ideias e tudo vai dando muito certo de primeira, você não erra nada, Sim. também é perigoso. É perigoso. Porque aí na hora que o baque vier, ele é grande. grande. Será que você vai segurar, né? aguentar? Como você Entendeu? vai segurar? Agora, quando você tá no começo, você tá ali no seu primeiro bombom de morango. Quando deu o primeiro erro, beleza, você tá começando com seus bombons. Porque E os agora- erros, eles são pequenos no começo também. Lá, quando você tá lá, parece que é um negócio... Pra arriscar, é aquele Absurdo. negócio, não já tenho, deu certo, deu, não deu, não Sim. deu. Agora, no nível, né, Sim. depois de um tempo, as coisas a gente Exatamente. Porque já aí vai você acaba já pensando impactando mais. outras vidas, né? Tem tudo isso, não é mais só pessoas você. dependem de você, né, do seu negócio. Só que aí, como você já teve vários erros, já calejou bastante. E a gente aí sofre aprende. muito também, eu acho que pelo fato de ser jovem, né? Uhum. Ser jovem. Por exemplo, na minha família, ninguém tem empresa. Né, na minha também não. Sabe, eu fui primeiro. Então, assim, e jovem. Então, ninguém entendia como uma empresa funcionava, o que é uma empresa. Todo mundo entendia o que era ser um funcionário, né? E na cabeça é o certo, Sim, né? Porque exatamente. você tem uma garantia, uma segurança que não existe, né? Não Mas existe. é o Não que- existe, exatamente. E pelo fato de você ser jovem, você não tem, muitas vezes, maturidade o suficiente para escutar e falar, meu, eu não vou absorver isso. Né? É E porque você e já esse- tá lidando com seus problemas pessoais, Sim. com seus medos pessoais, e aí você muitas vezes fica escutando, né? Ah, o jovem não sabe de nada, e enfim, você não sabe da vida, tem que aprender, não sei o que, às vezes é avô, pai, pessoas mais velhas falando. Às vezes às vezes é o tempo Vai te todo. balançar, vai te Vai. O tempo balançar. todo você tendo que se provar ali, ó. Não, ó, eu sei o que eu tô fazendo. Mas isso é com tudo, não importa, não é só no meio profissional, com tudo. Por exemplo, eu tenho meu filho agora com 9 meses. Uhum. Ainda tem pessoas que chegam em mim e falam, não, você não sabe o que você tá fazendo com seu filho. Aí eu falei, não, eu sei. aí eu tenho que É provar. meu filho? Não, porque assim, não foi do nada também que eu falei assim, a gente planejou, né, o nosso Ravizinho, mas a gente procurou instrução também, a gente teve ele numa casa de parto e tudo mais, e a gente aprendeu muita coisa. A gente foi atrás de conhecimento, porque tem muita coisa que as pessoas falam por falar, tipo, me disseram que é assim que se faz tal coisa, sabe?
tipo, tira o conhecimento de um lugar nada a ver. E eu trouxe ele o conhecimento, não, ó, tem estudo sobre isso, tem aquilo. Você foi atrás de eu fui informações atrás. concretas, E né? isso, aí a gente tem que ficar se provando o tempo todo. Porque aí, por ser jovem, todo mundo deduz, não tem experiência, não sabe fazer nada. Sim. Entendeu? Exatamente. Mas não é isso. E ainda tem a questão do medo da sua parte, porque assim, é seu filho, É. né? E se eu tô fazendo algo errado, prejudicar meu filho? Então tem essa Não, E a empresa é isso, né? A empresa é um Tudo, filho. é. A empresa é isso. A É empresa louco. é um filho. Mas aí, por ser jovem, a gente tem que ficar se provando em tudo que a gente for fazer, não importa o que seja. Não importa o que seja. Se você, primeira vez que você for pegar numa vassoura, vão falar que você sabe o que você tá fazendo? Mano, deixa eu fazer, velho. Eu acho que o mais importante é a gente estar sempre num banquinho, né? Sentado e disposto a escutar, a aprender. Porque você não pode sair do jogo. E para você não sair do jogo, você tem que estar sempre atualizado, você tem que estar sempre de olho no mercado, né? Você tem que estar sempre gerindo a sua equipe, atualizando a sua equipe, mostrando para a sua equipe para onde eles estão indo, para É onde não se você está acomodar, levando né? eles. Né? Então, assim, É e para porque a tudo sua isso... equipe é uma extensão de você, né? Exato. Então não adianta nada eu fazer um trabalho bom, por exemplo, nas redes sociais, ou ter um produto bom e aí o atendimento ser horrível. Então, tudo precisa andar ali bem redondinho, né? É um trabalho árduo. É muito cansativo, né? A gente o tempo todo a gente tá pensando em tudo ao mesmo tempo. Mas assim, é por isso que eu falo que quem é empreendedor nasceu com essa veia empreendedora. Porque empreender não é pra todo Você mundo. sentava no fundo? Sempre. Eu fui expulsa de escola. Meu, tem um padrão, cara. Eu fui expulsa de Tem um escola. padrão. Eu fui expulsa, eu levei um monte de suspensão. Eu era terrível. Tem um Eu era padrão. terrível, terrível. Fui expulsa de escola de freira. Caramba, não, aí é outro nível. Não tem um padrão, aí é outro nível. Sério, Desculpa. sério. Quem me olha assim não consegue imaginar, mas é real. Eu era terrível. É muito... E é muito cansativo isso. Só que assim, empreender não é pra todo mundo. Então, às vezes, a pessoa, ela também se cobra. Se ela é CLT, ela também se cobra. Fala, ai, quero ter minha empresa, Não quero tá não sei errado o ser quê. CLT. Não tá errado. É seu perfil empreender? Porque, assim, é um perfil. Você precisa lidar com muitas coisas. Não que CLT não. Mas, assim, é muito incerto o tempo todo, né? Você não tem uma rotina, você tem que lidar com outras pessoas. Você obrigatoriamente ser aquela pessoa que tem que estar bem todos os dias. Porque se você não tá bem, sua equipe não tá bem, seu trabalho não tá bem reflete. e nada tá bem. Sim. Então, empreender não é pra todo mundo e tá tudo bem. O que eu também vejo é que hoje em dia tá esse negócio, vou empreender, vou largar meu trabalho e vou empreender. Mas espera aí, calma. Será que isso é pra você? É pro seu perfil? Sim. Né? Então, eu também já vi muitas pessoas querendo entrar nesse meio e quebrando a cara, porque depois que abriu empresa, gastou, investiu, viu que não era. É que começar todo Pra mundo, ela. Não, e a todo galera mundo tem que consegue ficar... começar, Sim. agora se manter fica E difícil. a galera tem que se ligar nisso também, porque tem um monte de gente falando, não, vai lá, larga o emprego, vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. É perfil? É perfil. É igual faculdade. Eu sou dono de uma escola. Eu quero que as pessoas estudem. Eu sobrevivo disso. Mas estudar não é pra todo mundo. E eu enxergo isso hoje. Porque não foi pra mim. E eu segui toda a cartilhinha. Sabe? Eu fiz a faculdade, fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, eu tô no doutorado. Só que não é pra mim, cara. Não é pra mim, sabe? Não é. Eu me enchi o saco. Eu não aguentava aquilo, me fazia mal, eu via doente. Quando eu morava em São Paulo, nossa, eu acho que todo mês eu tava doente. Todo mês. Que você não tava bem, né? E você não consegue enxergar. Você fala, pô, tô fazendo tudo certinho, tô, né, na caminhada e tal. Onde que eu tô errando Exatamente. ali? Igual você falou. Eu sempre, tudo que eu fiz, você falou isso, né? Tudo que eu fiz, eu sempre fiz muito bem feito. Uhum. E eu tinha essa sensação também. Do tipo, tô fazendo tudo tão bonitinho, tão certinho, né? Trabalho bem, né? E tal. E o que E que as coisas não falta? acontecem. Não sai do lugar, né? Parece que tem algo brecando. Até que eu precisei o quê? Ser mandado embora. Precisei tomar um pé na bunda pra sentar, eu e minha esposa, e falar, a gente sempre trabalhou super bem, sempre fez as coisas super, né, bem feitas, vamos aí fazer que- pra gente. Mas aí que Sim. tá, ó, você Vamos fazer pra tomou um É pé a na dor, bunda e você poderia ter desistido de muita coisa, mas aí isso foi o gatilho Não, pra você sabe o que é você se achar. com um mestrado entregar currículo e ninguém te querer? Você não conseguir emprego em lugar nenhum, cara? Mas na minha cabeça,
na minha opinião, nas nossas maiores dores e maiores dificuldades é onde estão as maiores oportunidades de crescimento na nossa vida. É porque É só a você... gente mudar o ângulo. É igual eu falo, né? Você já tá no chão. Não tem muito mais do que cair. Então você só olha Mas pra é ele e vai difícil embora. enxergar, cara. É. Quando você tá lá, sabe? Você olha pros lados, você não consegue ver um palmo na sua frente, assim. E é sabe? mais difícil ainda se você de repente é sozinho. Sabe? Sim. Aí todo mundo à sua volta, você sente que tá duvidando, tá com dó de você, mas não tem ninguém ali para te dar uma força. Então, quando você tem essa pessoa do lado, seja um parceiro, parceira, Já o que quer que facilita, for, né? ajuda bastante, Com porque aí ele certeza. fala assim, não, beleza, você tá na pior, mas tô aqui, tamo junto. Sim. E é isso que eu quero Vai que quem caminhar. esteja escutando isso daqui entenda. Que é normal você tá ferrado e você não conseguir enxergar qual é o próximo passo. Você só não pode parar. Você só não pode esperar a situação perfeita para começar a agir, que é o que você fala muito E também. ter em mente o que você quer, né? Sim. E às vezes também a pessoa, ela não sabe o que quer. Isso acontece muito quando a gente é novo também, né? E tá tudo bem a gente não saber o que a gente quer. Mas isso daí é um tempo. A Mas não gente dá não pra pode ficar ficar a parado. vida toda sem Mas aí você saber não o que fica quer. parado, Ficar parado. tentando Igual você, decidir o você que foi é. fazer Você vai faxina, alguma meu. coisa. É. Você tá entendendo? Sim. Importante Não se dá pra- movimentar. se É, movimentar. tipo, ai, mãe, pai, tio, tia, avó, não tô conseguindo nada aqui. Não, cara, você foi lá, você meteu a cara e foi fazer faxina. E tá cada vez mais difícil de encontrar isso hoje. Quando você encontra uma menina de 19 anos que tá disposta a Não limpar a faz. casa inteira, Aqui ela mora ainda. né? Pô, tá muito difícil, cara. A galera não tá se mexendo. E é isso que precisa, né, precisa entender. Tem que se mexer. Você quer alguma coisa a mais na sua vida? Você precisa se mexer. Se você não é herdeiro, meu, se mexe. Não dá pra ficar esperando cair do céu. E mesmo se for herdeiro, né? Porque assim, se você não faz o Dilui. negócio, o dinheiro vai se perder. Um dia o dinheiro vai acabar. O Então ideal você é se precisa movimentar se mesmo. movimentar para movimentar esse dinheiro, né? Então, Exatamente. Dilui. Então é isso. O recado é esse, né? Você não pode parar. Você precisa estar sempre na caminhada, tá sempre E disposto a se avançar. tiver em dúvida ali, não tem problema, é normal. O importante é não desistir. e a gente vai ter dúvidas, né? Porque nem aqui eu tô contando, mas parece que foi uma coisa também, né? Ah, de uma semana para outra aconteceu tal coisa, mas não, isso daí são meses, anos, né? Todo dia indo dormir com a cabeça cheia ali, falando o que eu vou fazer. Sim, Vários angústia, perrengues. perdido, sem saber se tá no tempo certo. E hoje, mesmo com a empresa estruturada, né? Hoje a gente tem equipe e tudo, eu passo por dores. Então, você estava falando de contratar, né? Eu tô passando por essa dor exatamente agora. Porque, assim, chegou num período que eu preciso de um gerente na loja, né? Apesar de eu ter equipe ali onde cada um tá no seu setor, tudo certinho, eu preciso de um gerente. E aí eu fico naquela... Meu, mas eu vou ter que assumir um salário de gerente. E será que precisa? A empresa precisa mesmo de um gerente? Mas é pequena a empresa, mas eu penso, nossa, mas eu tô com mais de 10 funcionários. Se eu quero sair daqui para crescer em outras. Você tem em que vir outras pra áreas, Atibaia, hein, meu? Porque, ó, Atibaia é complicada a coisa, viu? sempre falam, vai pra Atibaia. Mas também não Precisa é tão vir pra fácil abrir Atibaia. uma loja assim. Mas é você mesmo, independente do patamar que você tá, do seu negócio ou da sua vida, você vai se sentir desconfortável. Sempre. E que bom, porque é o desconforto que Sim. leva a gente pro próximo nível. Então a gente não pode ter medo. Não pode ter medo de errar, né? Foi o que você falou. Quanto antes a gente errar, melhor é. Porque a gente tem mais chance de arrumar. Sim. E, enfim, E quanto mais você errar, mais você vai aprender. Você vai Eu aprender. escutei uma frase hoje do Rick Chester, sabe, né? Sei. Vende água e tal. E ele falou, eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Ele Foi, ganha eu nunca- sempre. Eu nunca perco. Ou eu tô ganhando ou eu tô aprendendo. Então o erro é isso. O erro é uma chance pra você. É muito clichê, cara. Mas Sabe? é real. Só que é isso. É isso que funciona. É errar. O Sabe? Steve Jobs ele falava que o erro pode ser algo a ser esquecido ou um novo resultado que vai apontar ele para uma nova direção. E é isso. Mas tem gente que realmente erra e esquece, quer esquecer aquilo. Aí não aprende, aí não sai do lugar e muitas vezes reclama ainda, né? E fala assim, pô, nada tá dando certo. Mas olha um pouquinho, né, o que você fez até aqui. Olha ali para os seus erros, seus acertos. Tira um aprendizado dali. E é muito Sim. importante Bora. ter esse tipo de conversa, porque a galera olha os outros no Instagram e acha que a vida é assim.
E que é Que fácil a a vida é gente linda acordar. e que fulano já tá com a vida ganha e eu tô aqui ferrado. Não, cara. Todo mundo tem as mesmas dores, né? Todo mundo passa por processos na vida, todo mundo tem cada um tem a sua caminhada. E É que isso às vezes você você precisa olha alguém entender. ali de sucesso e fala assim: ah, não, mas é que pra ele é fácil, É né? fácil. É que pra ele nasceu pra isso. Aí a gente vai jogando isso pra tentar tirar ali o nosso peso. É igual o sabe? rapaz que veio aqui, o desempregado. Meu, tem dia que ele fica 14 horas na rua vendendo. Nossa. É pra qualquer um? Não. Não é. Tipo, não é pra qualquer um. 14 É horas o em pé preço vendendo. do seu sucesso, né? Você Você tá tá entendendo? disposto a pagar o quê pra você realmente chegar em algum lugar? Ele tá lá, 14 horas. Você tá entendendo? E ainda vão chegar um dia e falar que foi sorte, que foi Sim. fácil. Sabe? E é isso que a galera tem que olhar. Tem Uber que fica, o cara dirige 16 horas por dia. Meu, eu não aguento, eu pego estrada 2 horas e eu já quero dar uma parada pra Não, mas relaxar. aí que tá. Você também. Não adianta você tentar achar que é uma receita de bolo que uma pessoa fez e falar, vou fazer isso, vai dar Sim, certo. não comigo. é pra todo Pode ser mundo. que não dê. Pode Não ser é que pra dê. todo mundo. É o que falam, né? Às vezes na culinária tem gente que tem mão boa, tem É. gente que não tem, né? Tem isso. E eu tenho que estar com vontade, senão a comida fica. Meu. E tá normalmente quando eu inspirado. faço, eu não quero comer. Sério? Você come de boa, assim? Eu como. Como todo Você mundo. faz já com aquela vontade de comer. Então, na verdade, hoje eu não fico mais na produção, né? Eu tenho, graças a Deus, tem minhas meninas lá que Aí tem fazem. já as receitinhas. tudo Tem, bom. tem. E aí, quando é a criação de algum produto, né? Eu faço a criação, desenvolvo o produto e passo o treinamento e elas reproduzem, né? Mas eu não tô lá o tempo todo na produção. Mas eu tenho vontade de comer doce. Eu gosto muito de comer o doce dos outros. Eu nunca, gente, nunca ganho doce das outras pessoas. Ah, eu porque vi no Instagram, no você super feliz Instagram. que ganhou doce. Ganhei doce. Eu falo, um doce que não é meu. Gente, a gente vende não sei quantos mil ovos de Páscoa. Eu não ganho um ovo de Páscoa. Sacanagem. Ninguém me dá um hoje, ovo de Páscoa. Vai ficar Ninguém. feliz aqui hoje. hein? Vou. Vai. Ninguém. Por quê? Ou as pessoas falam, você já tá cansada, né, de chocolate, deve estar enjoada. Ou a pessoa fica encabulada. Porque ela fala, Pode eu vou achar que te vai dar... ser analisada. É, ali, né? tipo, tá meio simples esse ovo. Eu comprei de supermercado. Não sei o que. Eu falei, gente, aniversário. O que eu mais ouço olha, não é bolo da Bibigadeiro, viu? Mas eu falo, gente, pelo amor de Deus, desapega, sabe? Nossa, pra mim, minha família pode comprar bolo de outro lugar, doce de outro lugar. Ó, gente, tudo fica bem. a dica, tá? Mas não só pra Bia. Primeiro você entrega o doce, depois aí você Quem fala que assim, não vai você gostar de querer ou receber não. um doce, né? Só entrega, só entrega. Só entrega. Só Isso, entrega. só entrega, isso mesmo. Tá E o ótimo. cheiro, como que é? Assim, você enjoa do cheiro? Porque o doce ele tem um cheiro bem forte quando tá cozinhando, né? Não, gente, é cheiro de brownie, de cookie, de brigadeiro, de donuts, não tem. São muitos cheiros, não tem como enjoar, não dá, é muito bom. E aí, às vezes eu tô lá em cima no escritório trabalhando, sobe um cheiro de cookie, Nasceu pra assando. Eu falo, caraca, que vontade de descer, comer um cookie agora, eu Nasceu deve pra me Ah, mas eu acho que é segurando. por isso também que não enjoa, porque tem a variedade. A Agora, gente tem mais de 50 tipos de doce na agora se vitrine, fosse todos os só dias. o mesmo chocolate, se você Pode ser. Não, se você fizesse a empresa do bombom de morango, né? Aí você ia enjoar. 50 tipos é bastante É coisa. muita coisa. E Eu assim, me eu fico enjoo. muito tempo sem comer um doce, né? Então, bombom de morango, ó, já faz tempo que eu não como. Faz tempo mesmo, acho que faz tipo uns 4 meses que eu não como. Porque a gente segue a receita tudo certinho, não Dica de muda presente, marca, pessoal. nada. Dica de presente. Mas aí quando eu como, eu falo, mano do céu, por que que eu comi esse negócio? Que daí eu fico viciada nesse produto, eu fico comendo ele a semana toda. Aí eu troco, aí é outro. Aí vai, assim que vai. Aí a gente Caramba. vai, malha e come. Pagar Tudo é ali. equilíbrio. Ô, Bia, e voltando lá na casa lá, que a gente Parou, desviou né? total. É. E aí, você entrou na casa, olhou, meu, É aqui. eu Aí sonhei. precisava de um fiador, né? E a minha avó, eu não lembro qual era o motivo que ela não ia conseguir ser fiadora, mas o meu avô era amigo do pai dessa mulher, ó, o bom de morar interior, né? E eu consegui, gente, fui. E aí a minha tia, na época, ela falou, Bia, eles sempre viram o quanto eu me esforçava. E ela falou, olha, eu vou pagar o seu aluguel até você conseguir se manter aqui. Uau.
E aí, pra mim, isso foi um presente, assim, de incentivo, sabe? Porque, assim, eu fui com a cara e com a coragem. Eu ia sair vendendo brigadeiro de porta em porta pra eu conseguir. Mas ela viu todo o meu esforço, assim, sabe? Não tava sobrando no orçamento dela. Pelo contrário, o marido dela depois ficou desempregado. Ela não parou de me ajudar, sabe? E aí, isso me deu muita força. Eu comecei a vender os doces, né? Vendia na internet, as pessoas iam lá retirar. Mas não era muito que entrava. E aí, onde aconteceu a virada de chave, onde eu consegui começar a ter mais capital, né? Porque nisso eu também tinha que aprender a lidar, porque eu não tinha uma renda ali para conseguir dividir. Meu prolabore, renda da empresa, porque assim, o que entrava era o que pagava minhas contas. Não tinha. Aí uma assessora, uma cerimonialista lá em Bragança, a Patrícia Tartar, entrou em contato comigo e ela falou: Bia, você faz doce, né? Eu falei, faço. Na época, não tinha quase gente que fazia doce em Bragança, tipo de festa e tal. Ela falou, olha, eu trabalho com casamento, então você vai começar a fazer doce para casamento. Eu falei, você tá louca? Eu não sei fazer. Ela falou, mas você não sabe fazer brigadeiro? Eu falei, sei, então você vai fazer brigadeiro para casamento. E aí ela agendou um casal lá para fazer degustação. Era próximo à minha casa, o escritório dela. E fui eu lá com a minha caixinha de brigadeiro levar a degustação. Morrendo de vergonha. Morrendo, porque eu falei, cara, é um casamento. Era um casamento no Bartô, pra, sei lá, 200 convidados. E eu lá levando uma caixinha super simples, né? Mas fui. Cheguei lá, sentamos, eles comeram os brigadeiros, adoraram. Eles fecharam uma mesa inteira com doce de brigadeiro comigo. Nossa. Caramba. 2.000 doces. E aí, é outra coisa Só que de assim... brigadeiro, 2.000 brigadeiros. Na verdade eram doces à base de brigadeiro, Ah, né? sim. Então até tinha copinho de chocolate, mas era recheado de brigadeiro. Aí tinha brigadeiro enrolado, brigadeiro de pistache, outros sabores. Mas estava ali na minha zona de conforto, onde eu conseguia fazer, porque eu entendia de brigadeiro. E aí nisso daí, entrei no mercado de casamentos, né? Então eu comecei a estudar. Eu não tenho formação em confeitaria, mas eu estudo pra caramba. Tipo, eu respiro e estudo todos os dias, o tempo inteiro. E aí eu comecei a estudar sobre isso, sabe? Querer ser a melhor, né? E eu comecei a pegar casamento e foi onde começou a entrar um dinheiro maior, porque evento as pessoas pagam, né? Às vezes entra 3.000, 4.000, né? Depende do evento. E era onde eu conseguia ter um capital maior. Minha casa começou a ficar pequena. E aí um amigo meu veio falar comigo que ele acreditava muito no meu trabalho e ele queria ser meu sócio. Aí eu já fiquei toda me achando, né? Ai, meu Deus, vou ter um sócio. E ele falou, olha, a gente precisa de um espaço maior. Aí o que a gente fez? A casa da frente do condomínio que eu morava tava alugando. Eu falei, ó, então vamos alugar a casa da frente, você aluga, a gente não fala nada. E a gente monta a confeitaria lá, porque não podia ser nada comercial lá, né? Mas não ia ser nada porta aberta, só ia ser o ateliê, né? A confeitaria. E aí ele fez a locação, comprou algumas coisas que precisava para eu ter o mínimo ali para eu começar a trabalhar. E aí, depois de, acho que uns 3 meses que ele tava... A gente não tinha falado nada, gente, de contrato, não tinha falado nada. Aquele negócio, você é seu sócio. E aí, depois de, acho que, não sei, uns 3, 4 meses, só saía fogo entre eu e ele. Porque ele pensava de um jeito, eu pensava de outro. Era um inferno. Ele olhou pra mim e falou assim, Bia, você não precisa de sócio. Você precisa de funcionário. E aí isso ficou martelando na minha cabeça. Ele falou, não dá... Nossa, que menino iluminado também, porque não é qualquer um que vira e faz isso. E ele foi super amigo, porque assim, ele investiu um dinheiro, não foi muito, mas ele diluiu aquilo pra mim, sabe? Então, tipo, eu pagava pequenas parcelas e eu não ia ter capital nem crédito pra comprar parcelado o investimento que ele fez ali pra mim, né? Que foi o início. E aí aquilo ficou martelando na minha cabeça. E quando ele saiu, ele me ajudou ali alguns meses com entrega, essas coisas. E eu fiquei me sentindo totalmente sozinha. Eu falei, cara, eu preciso arrumar alguém. E daí foi onde eu contratei meu primeiro funcionário. Não tinha ainda registro, nada. Tava tudo sem registro. A primeira pessoa que foi trabalhar comigo. E aí, logo em seguida, assim, começou a ter muita procura. Teve a primeira Páscoa aqui em Bragança, que foi um perrengue. Nossa, eu peguei mais do que eu conseguia fazer, encomenda. Foi o ó. E
Aí eu precisei de uma segunda pessoa, foi onde eu fui atrás de um contador, né, que me ajudou, como que faz registro e tudo mais, beleza. Aí em 2015, essa mesma cerimonialista, a Patrícia, veio falar comigo, Bia, Quantos anos você tinha? meu Deus, acho que eu tinha 23, 24. Super novo. Ai, por aí, gente. Aí a Patrícia falou: olha, Bia, tem uma amiga que ela tem uma floricultura e ela tem um café nessa floricultura, só que ela não quer tocar mais. E aí, por que você não abre uma loja lá? Aí eu falei: não abrir uma loja? Eu nunca tinha pensado em abrir uma loja. Porque já tinha os clientes que compravam, né, os doces lá. Aí eu falei: não sei, Patrícia, assumi uma loja. Vai, vamos, eu passo aí te pegar, a gente vai lá. Que foi com a Belzuco Flores, né? Cheguei lá, a loja estava montada. Tinha tudo. Tinha as mesas, tinha Já o era uma loja de balcão. café, né? Já era um café. E daí, eu conversando com a Bel e com o Bruno, eles falaram: olha, o café tá montado. Você só paga o aluguel. Só isso. Daí, mais uma vez, eu falei: cara, não. Eu me viro, eu saio vendendo doce nessa rua toda, mas eu preciso. Olha a oportunidade. Aí, na época, tinha uma moça que ela vendia doce já ali naquela lojinha, mas ela não ia ficar mais. E ela tava vendendo o refrigerador dela e um pouco de louça, prato, copo, essas coisas, né? E eu tinha acabado, acho que foi logo em seguida do Natal. Porque isso Aí foi você no já começo tava do andando ano. com as próprias pernas. Já tava andando, né? Já pagava meu aluguel, já tava andando com minhas próprias pernas. E tinha sobrado um dinheiro em caixa, que foi o que eu comprei dela, a geladeira, que acho que no total deu uns 3 mil reais, e comecei a ter minha loja. Só que assim, eu não tinha noção do que era ter uma loja, né? Porque ali, pra mim, foi um presente de Deus, porque já tinha licença, já tinha licença de prefeitura, alvará, já tinha tudo. Quando você vai abrir uma loja do zero, não é assim que funciona, né? Você precisa entender o mínimo ali, se você tá numa zona mista, enfim, onde você tá, a forma correta de você, Eu não faço né? ideia, porque de mexe com alvará comida, de é isso? vigilância, de tudo. Alvará da prefeitura, de funcionamento, acessibilidade, tudo. É muita coisa para você pensar. E ali, eu acho que estava tão enraizado na minha mente, sabe? As coisas, elas vêm tão enraizadas na minha mente que automaticamente a gente vai atraindo. Então, aquele papo de quanto mais coisa ruim você pensa, mais coisa ruim se atrai, é verdade. Da mesma coisa a parte boa, né? Quanto mais coisas boas você atrai, quanto mais bem você deseja para o outro, quanto mais honesto você é, mais você atrai coisas boas. E na minha vida foi assim, porque não foi planejado. Mas as oportunidades foram vindo e você eu foi fui abraçando. aproveitando, né? Mas você soube também enxergar as oportunidades, né? Porque às vezes esse lance da gente só pensar coisas ruins e até coisas ruins é porque você foca tanto ali no que pode dar errado, você vai deixar, as oportunidades só vão passando, porque você tá olhando para outro lado, você tá olhando para o que pode dar errado. Sim. Pro negativo, né? Então, mas aí você já tava olhando pro lado certo. Já tava olhando para E esse conseguiu lado. abraçar. E foi até engraçado, porque na época, o meu marido era o meu namorado, né? Nessa época. E ele morava em Guarulhos. Eu peguei meu celular, tirei foto da loja, já pra minha loja. Fui à noite lá, né? Tirei foto, mandei no WhatsApp, falei: olha, essa é a minha loja. Ele: como assim? Tudo montado. Como assim, menina? Essa é a sua loja do nada. Ontem eu tava aí, você tava lá no ateliê. Como essa é a sua loja? E aí foi até engraçado, porque realmente foi uma coisa assim do dia pra noite, mas eu aproveitei essa oportunidade, né? Aí começou todo o aprendizado de loja, principalmente gestão de pessoas. Então eu era uma pessoa completamente sem paciência, muito brava, não sabia lidar com várias situações, né? Então é coisa assim que a gente aprende muito no sofrimento, né? E não tinha um mentor ali pra falar: olha, Bia, você precisa ser mais calma, você precisa ser mais flexível, você precisa aprender a falar com as pessoas. Então, pra mim, falou não é pá, tomava pá, entendeu? Então, eu era muito impulsiva. Tanto que hoje eu tenho a Paula, que trabalha comigo. A Paula tá comigo já, acho que 6 anos, vai fazer 6 anos. E ela tá desde a casinha.
comigo. E ela tem traumas, assim, absurdos de Páscoa, sabe? Tanto que, acho que agora ela não faz mais isso, mas por muito tempo as pessoas iam entrando na empresa e ela já falava, olha, quando chegar a Páscoa, meu Deus, hoje a nossa Páscoa é tranquila. As pessoas chegaram na empresa, ela já Ela passava já o contato assustava. do psicólogo já. Ela já assustava, porque realmente ela viu, assim, uma transformação, sabe, da Bia, como ela era anos atrás e como é agora. Mas, assim, o tempo todo tá em constante aprendizado, né? Então, o tempo todo, vira e mexe, eu chego para os meus colaboradores, eu falo, olha, desculpa se eu fui um pouco rude, ou se eu agi de tal forma, mas eu tô aprendendo, ou também perguntar sempre, né, a opinião deles. Ó, eu pensei dessa forma, mas o que vocês acham? Que legal. Porque a gente ouvir a cabeça das outras pessoas, né, que estão com a gente é muito importante, porque a gente fecha o nosso pensamento, né, e a gente não pode. E você é uma só. Se você tá ouvindo seus funcionários, você tá ouvindo várias outras pessoas. Sim. E você não precisa nem pagar por isso ali, né? Tipo, me E dá uma... louco, é muito louco porque na empresa, às vezes você decide fazer uma coisa e aí melhora drasticamente alguma coisa que estava muito ruim. E aí você fala, meu, por que eu não fiz isso antes? Né? E aí dali 3 meses depois você vai lá e melhora outra coisinha. Você fala, não, vamos fazer isso aqui diferente. E aí melhora pra caramba outra coisa que estava muito ruim. Aí você fala de novo, meu, por que eu não fiz isso antes? Tipo, isso acontece muito aqui. Muito, muito. A gente mexe, sabe? Mexe uma porquinha assim e aí melhora tudo de um lado e você fala, nossa, cara, Como assim? como a gente não estava enxergando isso, sabe? Então é muito importante a gente ouvir as outras pessoas, né? E eu comecei nessa loucura aí de loja, fazia os doces no ateliê e levava pra loja sem carro. A loja era num lugar, o ateliê era em outro, eu não tinha carro. Então, o que eu fazia? Eu pedia pro meu pai me levar um dia, minha mãe me levar um dia, mas era a maior confusão. E eles estavam botando fé ali já. Eu não sei o que passava na cabeça deles. Eu não sei, eu acho que já chegou no patamar que eles já, só vamos, só vai. E aí, pedia pra fazer compra, ó, tem que ir comigo fazer compra. E eu tinha carta, só que eu morria de medo de dirigir. E aí, um dia, o Diogo, que é o meu marido, né, ele chegou pra mim e falou assim, Bia, minha filha, você precisa ter um carro, pelo amor de Deus, não dá pra você ficar dependendo das pessoas pra um lado pro outro. E aí ele já sabia da minha vida financeira, tudo, e ele falou, olha, se programa, dá pra você comprar um carro, compra um carro. E aí eu naquele medo, né? Ai, não, que não vou comprar, e eu já tinha medo de dirigir, ficou nessa, até que ele foi lá, ele comprou um carro e falou, olha, você vai me pagar tanto por mês. E aí, tipo, foi um empurrão, assim, sabe? Porque ele falou, você não quis? Tava com medo? Pois é, fui lá, comprei, você me paga tanto por mês. E pronto. E aí era o medo, assim, como o meu dinheiro sempre foi muito contado, eu tinha medo de assumir uma dívida, né? E aí é aquele negócio, eu tava com medo de assumir uma dívida que ia me fazer crescer esse carro, né? Porque eu ia conseguir ir, vir, levar mais produto, trazer. Então, às vezes a gente tem medo de perder, só que a gente não sabe o tanto que a gente vai deixar de ganhar se a gente não arriscar. Né? Então, foi uma virada, assim, pra mim, sabe? E ele até hoje, é que assim, eu viajo na maionese e antes ele me freava. Agora ele fala, deixa ela porque dá certo, deixa ela. Mas ter esse apoio, então foi um apoio muito importante. E aí a loja começou a funcionar, começou a ter muitos clientes. Eu entrei em época de Dia das Mães, bombou. Nossa, primeiro dia que eu vendi R$1.000 na loja, eu falei, cara, eu vendi R$1.000, fiquei felizona, sabe? Aí um dia eu recebi um e-mail, tava bombando a loja, no meu ritmo lá, e recebi um e-mail do meu, como é o nome? Do meu coordenador de iniciação científica, lá da faculdade. Nossa. Bia, então, o projeto que você apresentou de iniciação científica em 2014 ganhou um prêmio e você precisa ir comigo lá para Brasília para receber o prêmio, que era um projeto que a gente fez da ação da babosa na pele após o ato depilatório, né? E ganhou um prêmio de sustentabilidade, não sei o quê. Eu falei assim, como assim, Célio? Nem lembro desse projeto mais. Eu vou lá falar da babosa? Como assim? Não, você precisa, porque ganhou pelo CNPq e a gente precisa ganhar um prêmio. Acho que era de R$2.000 e, enfim, eu fui lá, né? E aí fui receber o checão, né? Com tirar foto, como era Dilma, sei lá.
Aí, fiz lá tudo que tinha que fazer. Quando eu tava descendo do palquinho, que eu apresentei meu trabalho, tava muito nervosa. Eu fui beber água. Aí eu senti uma mãozinha assim, ó. No que eu olho, tinha um homem todo engravatado, sério. E eu lá, do meu jeito, meu tênis, meu coquinho. Ele olhou e falou assim: olha, Beatriz, eu gostei muito do seu projeto, a gente analisou todo o seu desempenho, né, acadêmico, e eu sou diretor da L'Oréal, e eu quero que você venha trabalhar comigo na empresa. Como assim? A vida toda eu tô esperando isso. Agora que eu abri a loja, pô, cara, não faz Nossa, foi um sentido. teste de Deus, assim, ó, Não faz descarado. sentido. Uhum. Aí eu olhei e falei, olha, eu não trabalho, não tô nessa área mais, tô desatualizada. Ele falou, não tem problema, você tem muito potencial de crescimento, a gente tem a sede no Rio, mas fica entre Rio e Paris, e você vai... E, tipo, começou a falar várias coisas. Falei, cara, como assim, né? Aí eu cheguei em casa super confusa, falei pro meu marido, que na época era meu namorado, contei pra minha família, aí todo mundo, você precisa aceitar. Você precisa acertar, precisa aceitar. E eu fiquei naquele impasse, né? Era tipo o certo pelo incerto. O que não era certo também, porque eu podia muito bem largar a minha lojinha e não ter me adaptado, Sim. né? Então, não sabia. Às vezes ainda passa na minha cabeça, nossa, se eu tivesse aceitado o emprego L'Oréal, onde eu ia estar? Eu estar lá em Paris, né? Mas ficou Foi um teste. Foi um teste. Você E ele passou. ficou por 4 meses me mandando e-mail Você tá brincando. repetidamente, incentivando, falando, olha, você precisa vir, venha pra cá, venha. Eles queriam pagar uma passagem pra eu ir pro Rio de Janeiro, conhecer a empresa. Tipo, eles queriam de qualquer forma que eu fosse. E aí, no fim, eu resolvi, bati o pé, falei, gente, me deixa. Eu posso me arrepender mais pra frente, mas eu vou fazer o que é no meu coração. E aí, quando eu mudei pra essa loja de doce, pra essa loja, era um prédio super bonito. E era floricultura junto. E eu falei, olha, quando vocês forem sair daqui, porque o prédio é deles, né? Dos donos lá da floricultura. Quando vocês forem sair daqui, vocês me falem antes de querer alugar o espaço pra outra pessoa, porque eu vou querer ficar com o prédio todo pra loja. Porque eu quero concentrar a confeitaria e a loja no mesmo lugar. Beleza. E passou. Isso daí foi a primeira conversa que eu tive com ele. Sempre deixei transparente que eu queria o prédio todo. E nessa caminhada, eu não lembro o ano, gente. Eu não vou falar porque eu vou falar besteira. Eu me embanando nos anos. Surgiu uma oportunidade do lado de uma esmalteria, que fica do lado da USP, lá em Bragança. Tinha um café abandonado lá, né? Na verdade, fazia parte da esmalteria, era um café abandonado. E aí, as donas desse café vieram me procurar. Falou, Bia, arrenda esse café, vem aqui para esse café para trazer movimento aqui para a esmalteria e ele tá abandonado, ninguém tá tocando, né? Então, por que você não monta uma loja aqui também? E eu lá, com a minha lojinha de Santa Luzia. Aí, eu fui lá conhecer. Era uma garagem toda abandonada, só tinha uma pia lá que elas falavam que era o café delas, mas tava mais pra lá do que pra cá. E a sua lá toda montadinha. A minha toda já. montadinha. Só que daí eu fiquei muito animada, porque ela falou, olha, eu vou te cobrar um valor do aluguel muito baixo, só pra você trazer movimentação pra cá. Tipo, era, sei lá, R$400 por mês, sabe? Eu falei, nossa, se eu pegar um aluguel nesse valor, acho que eu consigo trabalhar, né, bem aqui. Só que eu não ia conseguir trabalhar da forma que tava. Então daí, o que eu fiz? Eu falei pro meu marido, que o coitado não tinha nada a ver com isso, tinha um dinheiro dele guardado lá. Eu falei assim, olha, me empresta o seu dinheiro que eu vou investir lá no meu café. Resolvi fazer um café bistrô, chamou Bibi Vanilla. Porque eu fiquei muito animada, era do lado da faculdade, falei, vou voltar às minhas origens, né? Vou eu lá montar meu café bistrô. Fui atrás de arquiteto, deixei o café a coisa mais linda. Só que assim, antes de acabar a reforma, fazia uns 3 meses que eu comecei a fazer a reforma, essas 2 meninas da esmalteria vieram falar comigo que elas estavam vendendo a esmalteria. Putz. E aí, tipo, foi um balde de água fria, porque assim, eu conhecia elas. Eu já não tinha amizade, mas eu já sabia quem eram elas. Aí eu ia entrar meio que é meio uma sociedade, porque você tá ali no mesmo espaço com uma outra pessoa que eu nunca vi na vida. E eu me senti meio que enganada, sabe? Parecia que me usou pra falar, olha, a Bibi Gadeiro vem pra cá também, né? Tipo, me usou nesse negócio da venda, foi o que eu senti. E aí, nisso, entrou uma outra pessoa lá,
que não tinha noção da minha história, que não tinha noção de como eu peguei aquele lugar. E ela entrou e tava tudo lindo, maravilhoso. Um café bistrô fofíssimo, que eu investi mó grana lá. Aí eu casei, fui pra minha lua de mel, que inclusive minha lua de mel foi pra Disney, que foi tipo juntando minhas moedinhas desde quando eu comecei a vender bombom de morango, que era o meu sonho. E aí, né, a Bia voltou da lua de mel, poxa, ela foi pra Nova York, foi pra Disney, tem um café bistrô lindo, uma loja lá, tá com muito dinheiro, a gente não tinha R$1, só tinha dívida. Só a única coisa que eu tava pagando era a viagem, que eu juntei dinheiro minha vida toda pra pagar. E aí as pessoas, não, tá cheio de grana. Aí essa moça chegou e falou assim, olha, você paga tanto de aluguel, mas o valor que você paga é ridículo pro lugar que você tá. E você vai pagar o dobro. Aí eu falei exatamente pra ela. Falei, viu, mas o lugar não condiz com o que eu pago, só que o investimento foi meu. Ela, não, mas isso é um absurdo. E começou a bater o pé. Falei assim, querida, eu tenho um contrato de 1 ano aqui. Você quer já mês que vem trocar meu aluguel? Como isso? Ela falou, nossa, você tem contrato. Ela achou que eu nem tinha o contrato. Só que nisso foi um balde de água fria em mim. Porque ficou um clima horrível, sabe? Porque eu falei, cara, essa mulher tá... Poxa, vamos todo mundo se ajudar, né? Ela tá querendo se dar bem em cima de mim. Qual a necessidade? Tudo bem, o aluguel subiu, porque a casa não era dela, tá? A casa era alugada, né? Ao invés da gente ratear o aluguel pra todo mundo pagar uma porcentagem ali que condiz com o espaço, não. Ela queria que eu pagasse o dobro do que eu já tava pagando, que o aluguel era... 1.000 e pouco, R$800 era só da minha parte, ela queria, entende? E aí eu fiquei muito mal. Eu até lembro que eu saí pra jantar com meu marido, eu chorava, falei, cara, eu tenho que te pagar todo esse dinheiro, e eu não tenho força, eu não tinha vontade de ir pra lá, sabe? Fazer o negócio girar. Aí nisso que aconteceu, eu tava super mal, o Bruno e a Bel, que era da loja lá da Bibigadeiro, vieram falar comigo. Bia, isso daí foi no meio do ano, de 2000 e... Eu casei em 2018, foi 2018, meio do ano de 2018. Bia, a gente veio falar, e o negócio Baby Vanilla lá acontecendo. Vai acabar contrato, não vai? A gente queria falar com você porque a gente não quer mais ter loja e a gente quer focar só com evento. Então, como você falou pra gente te procurar, porque você tinha interesse no prédio todo, a gente veio aqui te procurar. E aí foi onde acendeu uma luz na minha cabeça. Porque eu falei, cara, não, tem coisa aí. Porque eu acabei de tomar um tombo investindo em um negócio que não é meu. E agora apareceu eles falando que eles vão sair. O porquê que eu vou ficar com aquele prédio todo, investir uma puta grana num negócio que não é meu. Que eu ia investir muito mais do que no Café Bistrô. Aí eu falei, aí tem coisa, é um aprendizado. Aí acabou meu contrato na Bibi Vanilla, fechei, vendi tudo que eu consegui, cheguei pra Bel e pro Bruno e falei assim, olha, obrigada por vocês terem vindo falar comigo, só que eu vou atrás de um negócio meu. Sacada aí. Eu vou atrás de um negócio meu. Você meu. foi bem ligeira, né? Porque quando você investe numa estrutura de uma confeitaria, você precisa reformar muita coisa. Você precisa colocar pia, mexer em encanamento, e muita coisa, acessibilidade. Então, por que eu ia investir nisso numa coisa que não é minha? Onde, sei lá, pode acontecer algum problema aqui no Brasil, o aluguel subir de uma hora para outra, e, enfim, ficar dependendo de aluguel. Uma hora cobra um valor, depois cobra outro, né? Não queria isso, não queria ficar na mão de aluguel. E daí foi onde eu sentei com meu marido e a gente conversou e falou assim, ó, o que eu pagaria de aluguel para um lugar, eu pago de financiamento para um lugar meu. Eu acho que eu não fui nesse lugar novo. Eu acho que quando eu fui na sua loja, foi em 2017 ou 2018. Faz tempo, então. Sim, faz tempo. Agora a gente tem uma árvore lá na loja. E já era bem bonito. Eu vi. Era bem bonito. Eu vi as fotos da nova Da loja. nova. Falei, caraca. E aí a gente foi com a cara e com a coragem e compramos uma casa, hoje é da Bibigadeiro. Na verdade, a casa é minha e do meu marido. A Bibigadeiro paga aluguel, mas pra mim é o meu marido. E aí, hoje eu invisto tranquilamente lá, porque eu sei que ninguém vai tirar, né? Top. E aí, estamos aqui hoje, mas por trás tem toda essa história aí de 9 anos, praticamente, que tudo aconteceu, né? Não foi da noite pro não dia. Foi da noite muito e tá na luta, né? O jogo não acabou ainda, acho que não, bicho. Tá eita atrás de eita. Eita atrás de bicho. Essa é a minha frase da vida, é eita atrás de eita. Muito bom. Eita. Porque tem gente que às vezes fala assim, beleza, agora eu comprei aqui a casa, montei aqui minha confeitaria, pronto. Não, posso vixe. sentar e relaxar.
Não, tem muito problema atrás de problema. É todo dia. Todo dia eu já abro meu olho e falo, Deus, qual vai ser a prova de hoje? Quantos leões? E é muito louco, é muito louco. Ontem, quando eu vi você fazendo a live, falando sobre o relacionamento com o cliente, da importância do relacionamento da empresa com o cliente, eu falei, nossa, é isso. É. É isso. Hoje a gente tem um conceito na loja que todo mundo que entra lá, assim, principalmente na parte ali do atendimento, né, que tem um contato direto com o cliente, eu deixo bem claro que a gente não vende só o doce, a gente quer proporcionar um momento para o cliente. Porque você vender doce não é nada essencial, né? A pessoa ela vai no supermercado porque ela tem que ir, ela vai no posto de gasolina porque ela tem que ir. Agora, ela sair da casa dela, do trabalho dela, para ir na loja comer um doce, é algo que ela vai por prazer. Ela vai experienciar algo. E a gente recebe pessoas de todos os tipos. A pessoa tá desiludida porque acabou de ser traída. Ela tá super feliz que ela foi promovida no trabalho. Tá feliz que descobriu uma gravidez. Tá triste porque o marido morreu. Tudo pode acontecer. Então, a gente, de fato, tá lidando com as emoções da pessoa. E aí, quando a internet ainda era mato, que foi quando eu comecei com esse negócio aí no Instagram e tudo mais, eu sempre falei, tipo, com o olho cheio de lágrima do quanto eu amo o meu trabalho. E, de fato, eu sinto isso. E eu sempre fui chamada de marqueteira por isso, sempre. Essa menina é marqueteira, essa menina é marqueteira. Mas não é marqueteira, é o que tá no meu coração, sabe? E é por isso que sempre deu certo e dá certo e que dê certo até o momento que tá no meu coração. Porque é muito estressante você ter uma empresa. Só que, assim, a partir do momento que isso ainda tá vivo em mim, eu vou continuar. A partir do momento que isso não me faz feliz, eu não vou continuar por uma obrigação. Eu vou fechar as portas e vou viver meu outro ciclo. Mas eu acho que isso é muito importante, né? É você não ser um dono do negócio, você fazer parte e ser a essência do seu negócio, né? Perfeito. Muito bom. Não, ficou bonito isso. Falou, né? Ficou show. Mas é de fato o que eu sinto. Mas e dá pra perceber, né? Igual você ficou falando, foi tipo um monólogo e eu tava de boca aberta aqui, porque é uma história muito bonita. Foi uma história muito bonita e dá pra sentir a presença de Deus na sua vida quando você fala. Eu acredito muito também. Essa empresa foi fundada com os joelhos no chão. Sim. Né? Então, assim, eu acredito muito e quando você fala, dá pra ver. Dá pra ver. Tem amor na sua fala, né? Todos os dias que eu acordo, minha maior oração, assim, de fato, todos os dias que eu acordo, é eu pedir pra Deus me usar. Que ele me use da forma que for necessária, sabe? Para chegar a outras pessoas. Que me use como fonte de amor, como fonte de inspiração, o que for. Porque, assim, eu sou prova que, tipo, Deus está presente na nossa vida. Independente de religião, uma força maior está presente na nossa vida, sabe? Então, que me use para atingir outras pessoas que talvez estão no fundo do poço, como eu já estive, né? Que estão desiludidas, que tiveram problemas, que foram sacaneadas na empresa, porque eu também já fui. Então, que eu consiga, com a minha jornada, ajudar essas pessoas de alguma forma. E é hoje o que eu tô buscando, né? Ajudar pessoas que querem viver da confeitaria a sair, né, desse limbo, por onde começa, o que eu faço. Tem pessoas que você até ouvi comentando lá na sua live que eu só tô conseguindo pagar as contas, sabe? Só tá dando dinheiro pras contas, então... Eu já tive nesse nível, né? É legal e demora pra gente sair disso. Então, que eu consiga ajudar pessoas. E vai ajudar muita gente. E vai ajudar muita gente ainda, porque a melhor decisão, eu acho que você tomou ali foi o ponto de inflexão. Não sei se você leu o livro do Flávio Augusto, Ponto de Inflexão, muito louco. Quando você recusou o convite da L'Oréal. Porque eu tenho certeza que você vai ajudar muito mais gente do que se você tivesse aceitado. Poderia ter dado certo também? Poderia, mas... você também fez o seu outro caminho que já estava ali dando certo, você insistiu nele e foi, entendeu? O problema também, eu acho, que às vezes quando surge essa, tipo, uma outra opção, que você vê, pode dar certo como pode não dar. Tudo tem esses dois lados. Só que aí às vezes você fala assim, tá, não vou aceitar ali. Aí vamos supor, vou continuar com a confeitaria. Só que aí o tempo todo você ainda fica pensando na outra. Aí você acaba não se dedicando em uma, pensando na outra, aí às vezes nenhuma funciona, sabe? Sim. Mas aí não, você resolveu, não, esqueci
aquilo ali, deixa de lado e eu vou focar nessa. Usa E como focou. aprendizado, né? A gente e tem que focou. usar. E não é fácil, né? Eu tô falando aqui como se fosse algo fácil, né? Poxa, levei um tombo. Várias pessoas me enganaram, já me roubaram. E, meu, isso dói pra caramba. É puxar o tapete e falar, cara, eu preciso disso mesmo, né? Precisa. Precisa, porque isso vai abrir sua mente pra uma outra coisa, né? Talvez alguém te roubou ali, mas é pra você entender que pode ser muito pior mais pra frente se você não prestar atenção naquilo, né? Então, algum Exato. aprendizado a gente tem. E não a gente querer fazer justiças com as próprias mãos, porque Continua fazendo o que é o certo. universo tá aí Continua pra fazendo o que é resolver isso, né? E Pra é não fazer o importante a galera entender isso. Né? Você tem que entender que quando você tá ferrado, você vai continuar ferrado se você desistir de caminhar. Sim. É isso. Né? E você dificilmente vai conseguir enxergar alguma coisa na sua frente. A verdade é essa. Igual você, eu não sei como você enxergava que você estaria. Se você enxergava a sua loja já desse jeito quando você estava lá na faculdade. Né? Então, assim, é difícil a gente enxergar as coisas. É difícil. O que você tem que fazer é seguir o coração, mas com bastante trabalho. Com certeza. Quando você fala em seguir o coração, você não tá igual uma bobinha indo para onde o vento sopra. Né? Lunático, né? Não Você, é isso? exatamente. Você tá trabalhando duro, você tá derramando suor. Você tá derramando suor. Né? E isso é importante. É derramar suor, cara. Sim, com É certeza. derramar suor. Quem derrama suor conquista as coisas. E É isso. também tem que agir com responsabilidade. Sim, Né? claro. É lógico que aos olhos de algumas pessoas da sua família, fala assim, nossa, a Bia é irresponsável. Ela faz as Hoje coisas... não, hoje eu penso. Não, hoje não, mas, Mas- Tem um monte de naquela época. resultado, É. né? Naquela época, nossa, que irresponsável. Mas mesmo que você tava ali, tô seguindo meu coração, tô arriscando, mas tava fazendo de uma forma responsável. Você tava se dedicando. Porque o irresponsável não é você se atirar, você dar o primeiro passo. Irresponsável é você falar, vou fazer tal coisa e você não se comprometer. E Isso não é ser pensar nas irresponsável. consequências também, né? Então, acho que você também tem que... Cada caso é um caso. É então possível tem que você assumir um risco com responsabilidade. Sim. Entendeu? Então é isso que tem que ser. Então, porque tem muita gente que eu vejo vários relatos quando você vê em alguma live alguém contando história de empreendedorismo. Tem gente que às vezes fala assim: tá, vou fazer também. Larga tudo e. Não, E aí vai. não é assim, não. Calma. Aí você está sendo irresponsável. Então aí você tem que também pôr o pezinho Como no chão. também tem pessoas que às vezes escutam uma história, ficar sabendo como é, acha que porque deu certo dessa forma comigo, vai dar certo com outra pessoa. E não, cada um tem sua história. É que tem as variáveis cada um ali tem no sua meio, trajetória. Então Tem não é a- porque deu certo pra mim largar meu emprego e vender doce que a pessoa vai pegar, largar o trabalho dela, vou vender doce agora. O Não importante assim, né? é a pessoa, olhando a sua história, ela tirar um proveito falando assim, ó, a Bia, o que aconteceu na história dela? Ela ficou atenta a oportunidades que poderiam aparecer, né? Buscou outras, foi atrás de algumas e agarrou. E é isso que a gente tem que fazer. Se a gente for tentar copiar a trajetória de alguém, é isso. Também vou ficar atento a oportunidades, porque cada um vai fazer o seu caminho. Sim. Porque se você ficar focado, olhando pro chão, tentando ver as pegadas daquela pessoa, você não olha pra frente, não vai ver o que tá Você tem que aparecendo. conquistar o seu espaço, não o Cada um espaço vai do outro, né? trilhar Com o certeza. seu, né? E Cada um a tem que fazer o sorte, seu. na verdade, não é que é sorte. Eu enxergo a sorte como oportunidade. E aí cabe você aceitar, enfrentar ou não. E oportunidade todo mundo tem. Vai falar que não, não tenho, às vezes é questão financeira, às vezes é questão da família que não apoia, não tenho. Tem, gente, a oportunidade aparece pra todo Igual, mundo. a galera pode olhar a sua história e falar, nossa, mas sempre apareceram as pessoas certas na vida dela. Mas por que apareceu? Porque você tava lá dando a cara a tapa, cara. E apareceu com desafios Sim. que eram muito grandes pra mim, que eu Sim. poderia ter falado não, né? Tipo, É, vou começar mas casamento, só que- vou fazer meu Porque cupcake. apareceram por quê? Porque você tava lá vendendo bombom, porque Sim, você foi lá, isso, você teve fez um o bombom, trabalho antes você ali foi pra pra aparecer. cima, né? Então assim, as pessoas não apareceram do nada. Você não ficou lá naquela semana no seu quarto chorando e as pessoas foram bater na sua porta e falaram, Bia, tem essa oportunidade aqui pra você. Não, você levantou da cama, você foi à luta, você deu a cara a tapa e as pessoas começaram a aparecer. Elas apareceram quando você estava se É assim que as movimentando. coisas funcionam. Sim, de fato é isso mesmo. Então é isso. Bia, tem mais alguma coisa que você queira falar aí? Nossa, já falei demais. Um recado. Deixa só um recado, motiva quem tá na caminhada. Sabe, aquele cara que tá na faculdade
e tá perdido, não sabe se continua, se para, aquela pessoa que acabou de abrir a confeitaria, o cara que tá vendendo brigadeiro na rua. A motivação, ela não existe, né? Ela não existe, a motivação. Então, não venha pedir, orar para Deus ou pedir para alguém te dar motivação. Preciso acordar com motivação. Não, a motivação é você levantar e dar o seu melhor todos os dias. Porque é esse pouquinho, com pouquinho, que vai ser a sua motivação. Então, é o passinho de formiguinha que você dá todos os dias que vai ajudar você a trilhar o seu caminho. Então, não fique esperando essa motivação, porque ela não vai chegar. Você vai acordar cansado, você vai acordar desanimado, mas levanta e faz. Dá o seu melhor, que dá tudo certo. Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que E antes da gente fechar, quero saber mais da Bia, Bibigadeiro. Bibigadeiro. Isso. Bibigadeiro, os arrobas, tem o seu canal no YouTube também. Tem um canal no YouTube que tá parado lá há 3 meses, mas logo ele volta. Tá como Bia Rizzi. Tem a loja, que é Bibigadeiro1, @Bibigadeiro1. Bibigadeiro. E Te pegaram o @Bibigadeiro? Você teve quando eu Bibigadeiro coloquei Bibigadeiro, anos atrás tinha uma pessoa que era Bibigadeiro, Tá mas não é brincando. empresa. É uma pessoa física, Caramba. tá como Bibigadeiro. E aí eu tive que colocar Bibigadeiro 1, não teve jeito. Mas hoje é marca registrada, tudo certinho. E tem o meu Instagram pessoal, que é onde tô aí começando uma nova jornada para ajudar confeiteiras a também ter sucesso em empresa, né? Para quem realmente quer viver da confeitaria da melhor forma, de maneira saudável. Não quero apenas assim ensinar receita, né? Porque por trás da receita você consegue na internet. Por trás da receita tem muitos processos que realmente faz a gente crescer como pessoa e como empresa. Então, tô por lá na minha caminhada ajudando confeiteiros e confeiteiras. Legal. Muito bom. É isso. É isso aí, muito obrigado a você que acompanhou. Muito obrigada. Espero que a gente possa ter ajudado em alguma coisa. Isso mesmo. O bate-papo foi muito bom. Muito obrigada pelo convite, adorei. Valeu. Nós agradecemos. Valeu demais. Obrigada. Fechou?